371 A conferência. Olhando para Emma, que estava olhando indiferentemente para ele de cima, Kevin sorriu fracamente. Ei, você! Apesar do quanto Emma tentou manter uma cara séria, em pouco tempo, seu corpo tremeu. Ela teve dificuldade em formular suas palavras quando seus olhos ficaram embaçados. Por que você fez isso? Sua voz era fraca, mas Kevin foi capaz de entender cada palavra que saiu de sua boca. Você está tão desesperado para avançar que reduziria seu corpo a esse estado. Você ainda não superou a morte dele. Levantando a cabeça e encontrando os olhos de Emma, Kevin balançou a cabeça. Não é isso não. Então por quê? Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você faria isso consigo mesma? Você não entende como todos ficaram preocupados quando viram você naquele estado em seu quarto. Você não entenderia. Kevin respondeu. Ele não teve coragem de dizer a ela a verdade. Que ele fez o que fez para salvar Ren. Ele queria, mas não podia. Quem acreditaria nele em primeiro lugar? Ren estava morto. Ele só pareceria louco para Emma se dissesse essas palavras. Um olhar magoado apareceu no rosto de Emma quando ela ouviu as palavras de Kevin. Eu sou tão indigno de confiança para você? Não é isso não. Balançando a cabeça, Kevin tirou os fios que estavam presos ao seu corpo e levantou-se fracamente. O que você está fazendo? Isso obviamente atrapalhou Emma, que correu em sua direção e tentou colocá-lo de volta na cama. Entendi. Mas quando Emma estava prestes a agarrá-lo, estendeu a mão para a frente. Kevin agarrou Emma pelo braço e puxou-a para a cama, ajudando-se enquanto isso. Iaque! Caindo na cama, ela gritou em pânico. Olhando para Emma, que estava na cama, Kevin sorriu provocante. Obrigado por me ajudar a levantar. Um olhar enfurecido apareceu no rosto de Emma quando ela olhou para Kevin. Virando as costas para Emma e caminhando em direção à saída da sala, o sorriso de Kevin desapareceu. Pensando em todas as coisas que aconteceram recentemente, Kevin sentiu uma sensação de urgência crescer dentro dele. Desde os episódios de sincronização até o fato de que o Rei Demônio iria ascender em 8 anos, Kevin sabia que não poderia mais aceitar as coisas tão facilmente quanto antes. Este evento recente foi um alerta para ele. Ele teve que se esforçar ainda mais. Ele estava confiando demais em seu sistema. Agora que não o incomodava com tantas missões como antes, ele sabia que precisava fazer uma mudança. Ele precisava se esforçar ainda mais do que nunca. Ei Kevin, onde você está indo? Assim que Kevin estava prestes a sair da sala, a voz de Emma ecoou por trás. Virando-se, Kevin olhou brevemente para Emma antes de responder. Vou voltar para o dormitório. Para fazer o quê? Parando seus passos bem na porta, Kevin estendeu a mão e abriu a porta. Treinar. 8 meses depois, um clima festivo envolvia o Loki como um grande estandarte pendurado na entrada da academia. Feche a cerimônia de formatura do 3º ano. Uma miríade de pessoas caminhou abaixo do estandarte enquanto agentes e olheiros da guilda apareciam por todo o campus da academia. Seus olhos, que pareciam enlouquecidos, faziam todos ao seu redor quererem correr. Foi uma bagunça. Eu finalmente consegui fugir deles. Parado do lado de fora do prédio da academia, em uma área bastante isolada, Kevin olhou para o campus da academia atrás dele. Com os braços sobre os joelhos, Kevin tentou recuperar o fôlego. Cerca de um mês antes de se formar, uma série de guildas começou a contatá-lo loucamente, na esperança de recrutá-lo. Isso era compreensível. Ser o cara mais bem classificado por 3 anos consecutivos era sem dúvida algo que todas as guildas desejavam ao recrutar alguém. Mas havia um limite para o quão loucas as coisas poderiam ficar. Mas com ele sendo constantemente assediado ao telefone todos os dias e noites, Kevin foi forçado a mudar seu número de telefone. Mas mesmo isso não funcionou, pois de alguma forma eles descobririam seu novo número imediatamente. Já era hora de você chegar. Esperando por Kevin na área estava Emma, que o olhava de braços cruzados. Seu pé bateu repetidamente no chão. Ao lado dela estavam Jim e Melissa. Os 3 usavam túnicas longas com o logotipo da academia gravado nas costas. Kevin também usava um traje semelhante, pois eram as vestes de formatura da academia, significando que eles se formaram na academia. Desculpe, tive que fazer um pequeno desvio. Kevin pediu desculpas antes de caminhar até eles. Olhando para trás mais uma vez, Kevin tinha um olhar nostálgico em seu rosto. Finalmente estou deixando este lugar. Depois de passar mais de 3 anos no Loki, finalmente chegou a hora de ele partir. Seria mentira se ele dissesse que não estava triste. Muitas boas memórias foram feitas neste lugar. Olhando para os outros com o canto dos olhos, os olhos de Kevin pararam em Melissa. Dos 4, ela parecia ser a que menos se preocupava em sair. Em retrospectiva, ela passava a maior parte do tempo no laboratório. Portanto,
Não tinha nenhum apego à academia. Você não parece se importar com o fato de estarmos deixando a academia. Isso é porque eu não. Melissa respondeu sem rodeios. O que estamos fazendo aqui? Afinal, estamos esperando a Amanda. Você não esqueceu que ela queria comemorar nossa formatura conosco? Emma respondeu do lado, colocando o cabelo atrás da orelha. Ela bocejou levemente. Ela disse algo sobre HM. Sentindo algo, Emma de repente virou a cabeça para a esquerda, falando sobre o tempo. Ela já está aqui. Apontando para a esquerda, todos viram a silhueta de uma figura saindo de um belo carro preto, usando um longo vestido preto de peça única que realçava perfeitamente o contorno de seu corpo e pernas. Amanda saiu do carro e sorriu levemente na direção deles. Obrigado por esperar, ela disse, caminhando em sua direção. Espero não ter feito você esperar muito. Então, para que você nos quer aqui? Melissa disse, levantando os óculos. Antes mesmo de compartilhar quaisquer formalidades, ela rapidamente foi direto ao ponto. Também era preciso dizer que ela se sentia bastante à vontade com Amanda. Por isso ela agia assim. Quer entrar na minha guilda? Amanda respondeu de volta. No momento em que ela disse essas palavras, o rosto de Melissa ao lado dos outros congelou. Apenas para então relaxar ao ver o pequeno sorriso no rosto de Amanda. S.O. É melhor você não brincar com essas coisas de novo. Emma disse, apontando o dedo em sua direção. Quem disse que eu estava brincando? Amanda respondeu, voltando sua atenção para Kevin. Minha oferta ainda está de pé. Se você não planeja se juntar à União, você sempre pode se juntar à minha guilda. Não, obrigado. Kevin gentilmente recusou com um sorriso. Isso é ruim. Amanda não pareceu muito perturbada por sua rejeição. Ela só tentou por causa disso. Quero dizer, quem não gostaria de alguém tão talentoso quanto Kevin em sua guilda? Colocando a lateral do cabelo atrás da orelha, ela olhou para Kevin e perguntou. Então você decidiu entrar para a União? Sim. Kevin assentiu. Mesmo sabendo que Ren estava vivo, ele decidiu se juntar à União. Não se tratava de vingança desta vez, mas mais porque ele decidiu que este era o melhor curso de ação a tomar para aumentar ainda mais sua força. Assim como eles planejavam usá-lo, Kevin planejava usá-los. Cada um com seus próprios benefícios. Então, o que devemos fazer agora? Emma de repente perguntou do lado, esfregando um pouco a barriga. Ela olhou em volta e disse, vamos comer ou algo assim? Estou meio com fome. Com um olhar impotente no rosto, Amanda olhou para Emma antes de acenar com a cabeça. Eu reservei um bom lugar onde todos nós podemos ficar para comemorar sua formatura. Isso é bom, porque estou morrendo de fome. Sem esperar que Amanda falasse mais alguma coisa, ela se dirigiu rapidamente em direção ao seu carro e entrou rapidamente. Assim que ela entrou, abrindo a janela do passageiro, ela gritou. O que você está esperando? Vamos agora. Logo depois de dizer essas palavras, ela se sentou no carro e os cutucou para que se apressassem. Observando Emma de longe, todos ficaram sem palavras. Eles não sabiam o que dizer. Devemos apenas ir? No final, foi só depois que Kevin disse essas palavras que todos finalmente se mexeram e se dirigiram para o carro. Não foi ruim. Entrando no carro e olhando para o campus da academia pela última vez antes de o carro acelerar lentamente para longe, Kevin sabia que este era o começo de uma nova jornada. Em Lour, salão ancião, sentado no meio da mesa semicircular onde todos os outros anciãos se sentavam, Gervis olhou ao redor do corredor. Houve algum outro relatório sobre os restos mortais dos membros do inferno? Sua voz solene alcançou todos os cantos do salão. Localizamos alguns membros sobreviventes, mas isso é tudo. Ainda há alguns à solta, mas vamos ser honestos. Eles não passam de ratos encurralados neste momento. Algar respondeu de alguns assentos longe de Gervis. Ela era um dos 13 membros restantes do Conselho de Anciãos. Costumava haver um total de 21 antes da guerra. Um total de 8 anciãos morreram durante a guerra. Assentindo casualmente com as palavras de Algar, Gervis olhou para os outros com um olhar sério. Isso pode ser verdade, mas a menos que todos eles estejam fora de cena, não quero que ninguém baixe a guarda. Embora tenham eliminado a maioria dos membros de alto escalão do inferno, alguns ainda conseguiram escapar. Era justo dizer que a sua força principal havia desaparecido, mas isso também não significava que eles deveriam baixar a guarda. Só porque eles não eram tão poderosos quanto antes, não significava que não pudessem causar problemas. Só porque alguém foi encurralado não significa que eles não possam morder de volta quando você menos esperar. Como alguém com muita experiência, Gervis acreditava firmemente nisso, por isso tentou alertar todos os anciãos presentes para ficarem atentos a qualquer um dos membros remanescentes do inferno. Claro,
Ele também enviou uma força-tarefa para remover o maior número possível desses ratos. Era apenas uma questão de tempo até que todos os membros restantes fossem mortos. Além disso, a razão pela qual reuni todos vocês aqui é por causa do pedido do humano, aquele sobre se juntar à nossa aliança. Instantaneamente, o silêncio desceu sobre o salão, varrendo a sala com os olhos. Gervis continuou. Acabei de saber que os elfos e orcs também conseguiram se defender contra o inimigo. Claro, graças à nossa ajuda. Como haviam vencido a guerra, os anões, sendo seus aliados, tiveram que prestar assistência aos elfos e orcs que naturalmente o faziam. Isso fazia parte de seus acordos como aliados. Se eles tivessem a capacidade de ajudar, eles teriam que ajudar o membro da aliança quando ele estivesse com problemas. Com tropas de sobra, os anões enviaram alguns guerreiros de elite para ajudar as outras duas raças e, por sua vez, conseguiram tirar um peso enorme de seus ombros, garantindo-lhes a vitória. Eles ficaram naturalmente muito gratos por isso, pois haviam antecipado uma guerra muito longa e trágica. Depois de conversar com eles e explicar como conseguimos vencer nossa guerra graças à ajuda dos humanos, contei brevemente a eles sobre o pedido. Gervis fez uma pausa, com os olhos fixos em todos os presentes, enquanto eles também olhavam para ele com os ouvidos bem abertos. Gervis continuou. E depois de discutir com eles por um tempo, decidimos sediar uma conferência onde decidiremos se os humanos se juntarão à nossa aliança ou não. Pressionando ambas as palmas das mãos sobre a mesa, Gervis se levantou. A razão pela qual se reuni aqui é para ouvir sua opinião sobre este assunto. Quais são seus pensamentos sobre a conferência? Concordo. Assim que Gervis terminou de dizer essas palavras, um dos anões sentados no salão concordou instantaneamente. Era Randur. Com todos os olhos voltados para ele, Randur permaneceu calmo. Dar aos humanos uma chance de provar a si mesmos é o ideal. Todos nós vimos do que eles são capazes. Realmente não perdemos nada em dar uma chance a eles. Gervis então encolheu os ombros. Mas é claro, como disse Gervis, estamos apenas dando a eles uma chance de provar a si mesmos. Se eles podem nos convencer a entrar ou não, dependerá de quão convincentes forem. E como você espera que eles provem isso? Givor, outro dos anciãos anões, perguntou. Voltando sua atenção para Givor, Randur sorriu. Fácil, porque não os deixamos lutar contra alguns de nossos guerreiros. Gervis foi rápido em entender as intenções de Randur quando ele perguntou. Você quer propor um spar para testar o quão longe os humanos chegaram? Está correto, respondeu Randur. Podemos ter visto um vislumbre do que eles podem fazer com Douglas e Wayland, mas também deve ser notado que os dois são os membros de elite da humanidade. O que eu realmente quero saber é se vale a pena investir neles. Ao ouvir as palavras de Randur, Gervis coçou a barba. Você fez um bom ponto. Então, virando-se para encarar os outros membros, ele perguntou. O que vocês acham? Vocês concordam com o que Randur disse? Concordo com a proposta. Algia foi a primeira a responder ao se levantar e olhar para todos os presentes. Eles nem precisam lutar, mas devem pelo menos nos provar que valem a pena entrar em nossa aliança. Ter um aliado a mais pode ser benéfico para nós a longo prazo ao lutar contra ele. Eu também concordo. Outro anão se levantou. Eu também. Então, um por um, todos na sala lentamente começaram a concordar com a ideia. Não demorou muito para que todos no salão concordassem. Olhando para a cena com um olhar satisfeito, Gervis bateu palmas uma vez. Ok, já que todos vocês parecem concordar, vou dizer a todos agora que em 4 meses a conferência começará. Ela será realizada no Domínio Élfico. Capítulo 372. A Conferência. 2. Bang, bang. O som de pequenas ondas de choque ressoou como rajadas de vento pressurizadas circulares empurradas para fora do ponto de contato entre um punho e um saco de pancadas. Soltando um grito, traçando um lindo arco no ar, o peito do pé colidiu contra o saco de pancadas. Bang. Desta vez, um som mais alto ressoou quando uma onda de choque ainda mais poderosa varreu os campos de treinamento privados. Após o chute, o saco de pancadas caiu no chão enquanto uma grande lágrima apareceu ao lado de seu corpo. Areia preta derramou dela. Abaixando a cabeça e olhando para o saco de pancadas abaixo dele, a respiração de Jin estava um pouco difícil. Tendo passado a maior parte da tarde treinando, ele estava compreensivelmente cansado. Obrigado. Agarrando uma toalha que uma serva ofereceu, Jin agradeceu. Em seguida, colocando no rosto, enxugou o suor acumulado em seu rosto. Foi só depois que Jin terminou de secar que a criada finalmente falou. Seu tom era extremamente respeitoso. Jovem mestre,
Os itens que você pediu chegaram. Oh! Jim ergueu a sobrancelha e olhou para a criada. Vestindo um terno preto e com longos cabelos loiros que complementavam perfeitamente seus olhos cor de esmeralda. Ela parecia muito bonita. Mas claro, Jim não estava nem um pouco interessado em sua beleza. Sem dizer nada, ele devolveu a toalha e se dirigiu para seu escritório. Com certeza, em sua mesa havia uma caixa grande. Caminhando em direção à caixa e abrindo-a com cuidado, Jim tirou um par de adagas limpas. Em uma inspeção mais próxima, descobriríamos linhas tênues que se espalhavam por todo o conjunto de adagas. Essas linhas davam uma sensação estranha, pois a mana no ar tremia levemente com sua presença. O aperto da adaga parecia um tanto áspero, mas era para garantir uma pegada adequada. Por outro lado, o corpo principal da adaga era extremamente afiado. Apenas com um olhar casual, Jim percebeu que as adagas eram extremamente bem trabalhadas. Isto deve ser de grande utilidade para mim. Jim assentiu com satisfação antes de guardar as adagas. Ciclank. Assim que ele guardou as adagas, a mesma serva de antes entrou em seu escritório. Curvando-se ligeiramente, ela ficou quieta ao lado, sem dizer nada. Acostumado a tal cena, Jim não disse nada e sentou-se em sua mesa. Batendo em sua superfície, uma série de imagens holográficas se materializou diante dele. Olhando brevemente para eles por um momento, Jim voltou sua atenção para a criada e perguntou em tom neutro: se não me lembro incorretamente, você disse que o sindicato está prestes a fazer um grande anúncio no mês seguinte. Está correto. A criada respondeu em tom monótono e começou a tirar algo do bolso. Acabou sendo um pequeno envelope branco, que ela prontamente entregou a Jim. O que é isso? Jim perguntou enquanto pegava o envelope das mãos dela. Ele parecia um pouco curioso. Rasgando o selo, Jim tirou a carta de dentro do envelope e leu seu conteúdo. Um convite da União? Isso está correto. Nos desejos do mestre da guilda, você deve participar com ele no evento, respondeu a serva do lado. Eu vejo. Jim bateu os dedos na mesa, sem saber o que fazer com o convite. Não era nenhum segredo neste momento que algo enorme estava para acontecer, mas todos ainda estavam no escuro. Ele tentou pedir informações a Kevin, que agora trabalhava no sindicato, mas nem ele fazia ideia do que estava acontecendo. Olhando para Jim, que estava em profunda contemplação, a serva esperou pacientemente por ele. Foi só depois que ela viu as sobrancelhas dele relaxarem que ela finalmente falou: jovem mestre, há outra coisa que eu gostaria de informá-lo. O que é? Jim disse enquanto olhava casualmente para a senhora. Amanda da Guilda de Monter tentou entrar em contato com você. O que você gostaria que eu fizesse? Amanda. Um olhar surpreso brilhou no rosto de Jim. Então, suas sobrancelhas se franziram enquanto ele murmurava baixinho: ela deve estar tentando falar comigo sobre esse assunto. Ele já tinha uma ideia do que Amanda queria falar. Durante o último ano que ela passou na guilda, havia apenas uma coisa que incomodava sem fim: o surgimento de pílulas demoníacas. Uma pílula que essencialmente agia como uma fruta do diabo e aumentava o poder de quem a consumia. Era essencialmente como esteroides, mas muito pior. Os indivíduos que consumiram a pílula seriam expostos à energia demoníaca, forçando-os a desejar mais dela. Foi uma droga que se espalhou por todo o domínio humano no ano passado e essencialmente forçou a União e o governo central a agir sobre ela, pois as consequências da pílula foram enormes. Ele não sabia muito sobre isso antes, pois ainda estava na academia, mas depois de se formar na academia 3 meses atrás e ingressar nas fileiras de sua guilda, ele tinha uma ideia firme sobre o que estava acontecendo. Levantando a cabeça, Jim tocou no dispositivo holográfico à sua frente. Então, deslizando algumas vezes, ele pressionou suavemente em um determinado perfil e ligou para Amanda. Pouco antes de chamá-la, voltando sua atenção para seu atendente, ele olhou para a porta. Você poderia, por favor? Como quiser. Compreendendo o significado de suas palavras, a senhora curvou-se ligeiramente antes de sair da sala. Mesmo trabalhando para a família Orton por mais de uma década, ela ainda entendia que havia algumas coisas que alguém de sua posição não podia ouvir. Ciclank. Foi só depois que ela saiu da sala que Jim voltou sua atenção para o dispositivo holográfico e finalmente ligou para Amanda. Quantos isso faz? Uma voz nítida e melodiosa soou no topo de um amplo telhado. O véu do luar salpicou seu rosto justo e bonito, tornando-a especialmente atraente. Com os olhos fixos no prédio da frente, suas sobrancelhas delicadas se uniram em uma carranca. Esse é o terceiro que encontramos no mês passado, jovem senhorita. Uma voz solene respondeu atrás da garota. Ele era Maxwell, servo de Amanda. Eles se tornaram cada vez mais desenfreados no ano passado. Todas as outras guildas também tentaram fechar o máximo de instalações possível, mas assim que uma é destruída, uma nova é construída. Isso é bastante problemático, respondeu a garota. Amanda. Então,
Estendendo a mão para frente, um arco apareceu em suas mãos. Uma onda espessa e poderosa de mana de repente brotou do corpo de Amanda quando o som da corda do arco sendo esticada ecoou na área circundante. Em seguida, uma flecha translúcida se materializou entre seus dedos. Fechando um dos olhos, Amanda apontou o arco para o armazém à distância. Ela estava a cerca de 1 quilômetro do armazém e já era tarde da noite. Mas Amanda não teve problemas em olhar para o prédio enquanto seus olhos se fixavam firmemente em uma janela específica. Antes de soltar o barbante, ela perguntou baixinho: "Você evacuou todos os residentes e pessoas próximas?" "Sim." "Não haverá vítimas inocentes." "Ok." Com a confirmação de Maxwell, ela finalmente soltou a corda do arco. Caixa. Com o som que lembrava de um trovão, a flecha desapareceu repentinamente na noite silenciosa. Chiu. Um som fraco e abafado, semelhante a um projétil, reverberou no ar como um raio azul translúcido de luz indo em direção ao armazém à distância. Não demorou muito para a flecha chegar ao armazém. Chegou ao local em questão de segundos. Então, sem errar um centímetro, a flecha atravessou a janela com estrondo, e o que se seguiu foi uma tremenda explosão que abalou os arredores. Boom! Uma nuvem em forma de cogumelo surgiu no ar enquanto o armazém era reduzido a nada. Abaixando a mão segurando o arco, Amanda silenciosamente olhou para a cena de longe. Em pouco tempo, as ondas de choque que se originaram da explosão passaram por ela, e suas roupas e cabelos esvoaçaram levemente. "Você melhorou bastante, jovem senhorita." Maxwell complementou de lado enquanto olhava para os restos do armazém à distância. "Verifique se há algum sobrevivente", disse Amanda, com os olhos ainda fixos no prédio à distância. "Vai fazer." As palavras de Maxwell ecoaram pelo telhado enquanto ele desaparecia do lugar onde estava. Finalmente relaxando as sobrancelhas, Amanda fechou os olhos e tentou recuperar a mana que perdeu. VRRR, VRRR. Mas antes que ela pudesse fazer isso, ela sentiu seu telefone vibrar. Deixando escapar um suspiro, Amanda pegou seu telefone e verificou o identificador de chamadas. Era Jim. Jim. Ela ficou um pouco surpresa com o fato de Jim ter ligado para ela àquela hora, mas mesmo assim ela atendeu. Ela, de fato, tentou alcançá-lo por um bom tempo, mas ele sempre esteve ocupado lidando com assuntos da guilda que mal tinha tempo para atender suas ligações. No momento em que ela respondeu, a voz de Jim alcançou seus ouvidos. "Estou te incomodando?" "Não." Amanda respondeu enquanto o som de sirenes e o fogo violento soavam ao fundo. Eu posso ouvir algo no fundo." "Você acabou de participar da destruição de outro ponto comercial." "Eu fiz." "Quantos isso faz este mês para você?" "3." Respondendo a Jim, as respostas de Amanda foram curtas e concisas. "Ouvi dizer que você está tentando falar comigo." "O que você precisa?" Virando a cabeça para encarar o prédio à distância, suas pupilas negras de obsidiana refletiam diretamente o fogo violento que saía do armazém à distância. "Eu quero cooperar com Starlight Guild." Sua voz era fraca, mas dava para sentir a firmeza nela. "Estamos com falta de mãos agora e não podemos cuidar de todos os pontos comerciais. Se cooperarmos juntos, podemos poupar nossas forças e economizar tempo." Suas palavras continham algumas verdades e falsidades. A cooperação deles realmente economizaria algum tempo para os dois, mas, ao mesmo tempo, a razão pela qual Amanda estava com falta de força era por um motivo diferente. Jim teve uma ideia, mas não disse nada sobre isso. "Que oferta tentadora." A voz de Jim permaneceu calma apesar do que ele disse. Sua próxima resposta veio depois de levar alguns segundos para deliberar sobre a oferta de Amanda. "Cuidar dos pontos comerciais tem sido um problema bastante chato para nós. Se não fosse pelas recompensas oferecidas pelo governo central, nem teríamos nos incomodado com isso. É por isso que estou me oferecendo para colaborar." Amanda falou sem rodeios, seu arco desaparecendo de sua mão. "Você está dentro ou não?" "Me dê tempo." "Quanto?" Uma pequena pausa demorou antes de Jim responder de volta. "Darei uma resposta durante o grande anúncio do sindicato na próxima semana." "Tenho certeza que você recebeu o convite, certo?" "Eu tenho." Como uma das representantes da Guilda dos Caçadores de Demônios, Amanda de fato recebeu um convite do sindicato sobre um anúncio importante. Sua posição na guilda não era tão alta, já que os anciãos cuidavam das coisas importantes, mas uma vez que o convite chegou, todos insistiram que ela queria em seu lugar. Tirando isso, ela tentou perguntar a Kevin do que se tratava, mas ele não sabia. Em retrospectiva, Kevin ainda era apenas um recruta, então era compreensível porque ele não sabia de nada. "Terei uma resposta para você até lá." "Ok." Após a resposta de Amanda, Jim encerrou a ligação. Assim que Jim encerrou a ligação, Amanda baixou a mão e guardou o telefone. Então, dando um passo à frente,
Ela pulou do telhado. Capítulo 373. A conferência. 3. Notícias sobre o próximo anúncio da União se espalharam como fogo em todo o domínio humano. Foi a primeira vez em muito tempo que o sindicato declarou tal evento. Um evento que mudará completamente o destino da humanidade. Foi o que o sindicato proclamou ao anunciar o evento. Todas as emissoras de TV e noticiários foram convocados para transmitir o evento para que todos no mundo pudessem ver o que exatamente o sindicato estava planejando anunciar. A julgar pela escala do evento e pelas palavras do sindicato, todos no domínio humano prestaram muita atenção à data da cerimônia, pois esperavam ansiosamente pelo anúncio. Claro, nem todos ficaram felizes com as novidades, como o Monolith, mas nada puderam fazer a respeito. Tendo assinado um acordo de cessar-fogo que ainda duraria um pouco, eles só podiam assistir ao desenrolar dos eventos. Claro, eles já sabiam do que se tratava, pois os demônios estavam cientes do que estava acontecendo. Desde que o anúncio aconteceu, uma semana se passou e agora era o dia do evento. Me deixar entrar. Eu tenho um convite, olha aqui. Não fure a fila. Uma multidão agitada ficou abaixo da entrada do União enquanto os repórteres invadiam o local. Por favor, fiquem em uma única linha. Olhando impotente para a multidão que tentava entrar no local, vestindo um smoking preto, Kevin tentou manter seu grande número sob controle. Embora tenha sido convidado para participar da cerimônia, ele ainda era um novato. Ele precisava esperar na porta e verificar todos os convites antes de poder comparecer à cerimônia. É a guilda Stalingrad. Foi então que, também do nada, a multidão ocupada se separou e abriu caminho para um belo jovem de cabelos loiros e olhos cor de esmeralda. Com respeito e solenidade, todos assistiram enquanto Jin caminhava lentamente em direção à entrada da área da cerimônia. Aqui havia cerca de 15 atendentes, mas dos 15 deles, Jin escolheu ir para o lado de Kevin. Quando ele lhe entregou a carta, os cantos de seus lábios se curvaram um pouco para cima. Isso obviamente não passou despercebido por Kevin, que se forçou a sorrir com todas as suas forças. Jin Urtum, não é? Ele disse, tentando o seu melhor para manter suas formalidades. Mas isso obviamente não durou muito, pois Jin ergueu a sobrancelha e apontou para o convite, onde as palavras Jin Orton estavam impressas. Você é cego ou algo assim? O rosto de Kevin desmoronou instantaneamente. Ei, acho que terminamos aqui. Mas assim que Kevin estava prestes a dizer algo, pegando a carta de suas mãos, Jin entrou calmamente no local. Virando a cabeça e olhando para a figura de Jin por trás, o peito de Kevin subia e descia desigualmente. Por um momento, ele estava prestes a perdê-lo. Aqui. Mas nem mesmo um momento depois que Jin saiu, uma voz nítida soou atrás dele. Amanda. Virando-se, ele imediatamente reconheceu a identidade da pessoa. Era ninguém menos que Amanda. Naquele momento, a luz do topo do prédio mudou para ela. Partículas fracas dançaram na luz, dando brilho ao rosto de Amanda. Seus longos cílios tremulavam suavemente enquanto seu cabelo preto caía em cascata pelos ombros, em direção às costas de seu vestido preto que parecia brilhar sob a luz. Ela, assim como Jin, atraiu a atenção de todos os presentes. E assim como ele, ela chamava a atenção tanto pelo status quanto pela aparência. A que você vai? Ela foi muito mais gentil comparada a Jin, pois calmamente entregou o convite a Kevin, lançando a Amanda um olhar agradecido. Kevin verificou seu convite antes de deixá-la entrar. Você pode ir. Obrigado. Pegando o convite de volta, a figura de Amanda desapareceu lentamente no prédio. Foi só depois que ela entrou que as pessoas que esperavam do lado de fora do prédio mais uma vez se irritaram e o caos se instalou. Aqui está. Esta é a minha carta. Eu fui o primeiro. Espere pessoal, por favor. Acalmem-se. O breve momento de paz de Kevin terminou tão rápido quanto veio, pois ele, ao lado dos outros atendentes, teve dificuldade em tentar acalmar a multidão enfurecida. Mas quando as coisas estavam prestes a piorar, uma mão delicada tocou em seu ombro. Em seguida, uma voz etérea e nítida soou atrás de sua orelha, assustando-o. Você precisa de ajuda, senhorita Dona. Familiarizado com a voz, Kevin a reconheceu instantaneamente, seu rosto se iluminando de surpresa. Virando a cabeça, ele teve um vislumbre dela de pé atrás dele, usando um vestido roxo escuro que delineava perfeitamente as curvas de seu corpo. Dona não precisou de um momento para atrair a atenção de todos os homens presentes. Ao lado dela estava Monica, que tinha olheiras. Vestindo um vestido vermelho que complementava perfeitamente seu cabelo, Monica também estava linda. Olhando para Kevin com seus lindos olhos cor de ametista, os lábios de Dona se curvaram. Você não é mais minha aluna. Não deveria mais se referir a mim com a palavra senhorita. Ah, isso mesmo. Com um sorriso irônico, Kevin coçou a nuca. Virando a cabeça na direção das pessoas,
As sobrancelhas delicadas de Dona franziram. Parece que as coisas estão fora de controle. Deixe-me dar uma mão. Seus olhos de repente brilharam e todos os presentes congelaram no local. Por favor, forme uma única fila e entregue calmamente seu convite sem fazer bagunça. Sua voz gentil viajou pelos ouvidos de todos os presentes. Seja homem ou mulher, todos olharam para Dona em transe enquanto assinavam com a cabeça em afirmação. Ótimo. Com um sorriso no rosto, Dona deu um tapinha no ombro de Kevin antes de se virar. Te vejo no evento. Então, com Mônica ao lado dela, as duas entraram no local. Depois disso, para a alegria de Kevin, a fila ficou bem mais controlada, pois todos entregaram calmamente seus ingressos. Não demorou muito para que a fila diminuísse lentamente e o horário do evento começasse a se aproximar. Aqui está. Tenha uma noite agradável. Mandando de volta a última pessoa, Kevin finalmente suspirou de alívio. Pena que Emma não pode vir. Com toda a situação acontecendo em sua casa, Emma não pôde vir por motivos óbvios. Mas, ela estava muito mais relaxada agora. Felizmente, com o fato de seu pai estar vivo, ela não estava mais preocupada com sua situação familiar. Acho que o tio dela está aqui. Agora que ele pensou sobre isso, seu tio provavelmente iria comparecer ao evento hoje. Ele precisava dar uma boa olhada nele, pois uma das razões pelas quais ele se juntou ao sindicato foi para colocá-lo de volta em seu lugar. Tudo bem. Arrumando suas roupas, Kevin olhou ao redor uma última vez para se certificar de que não havia mais ninguém presente antes de voltar para dentro e fechar a porta atrás de si. Era hora de começar a cerimônia. Luzes brancas brilhantes envolviam um grande salão, onde várias figuras, todas usando vestidos caros, caminhavam, observando e se divertindo com o ambiente. Alguns seguravam pequenos e finos copos de vinho e tomavam um gole de suas bebidas de vez em quando. Cada pessoa presente no salão era alguém com um grande histórico. Eles eram semelhantes a celebridades para o mundo exterior. Então, você chegou a uma decisão? De frente um para o outro, segurando uma taça cheia de champanhe, estavam Amanda e Jim. Tomando um pequeno gole de sua bebida, Jim encarou Amanda sem palavras. Seus olhos estavam compostos, e nenhum pingo de desejo estava escondido dentro deles. Não se podia adivinhar seus pensamentos facilmente. Estava claro que ele estava apenas tentando avaliar sua mente. Amanda também estava olhando para ele enquanto os dois se encaravam por alguns segundos. Com os dois sendo os futuros representantes da guilda número 1 e da segunda guilda, respectivamente, eles tiveram que avaliar um ao outro adequadamente para melhor beneficiar suas respectivas guildas. Eles não eram mais colegas como no passado. No momento, tudo o que eles tinham que pensar era o interesse de sua guilda. Finalmente, colocando o copo na mesa, Jim abriu a boca. 60 e 40. Sem negociações. Ele disse apenas duas palavras, mas Amanda, que estava de pé à sua frente, entendeu instantaneamente o significado por trás delas. Colocando a xícara na mesa, o rosto de Amanda permaneceu indiferente, impedindo Jim de ler sua expressão. Você quer 60% das recompensas? Isso é exatamente o que eu disse. Jim respondeu casualmente. Eu pensei sobre isso. Embora seja um aborrecimento, não precisamos trabalhar juntos com vocês. Acho que é justo que peguemos um pouco mais. Caso contrário, os custos simplesmente não corresponderiam às nossas perdas. Ele acrescentou, tomando um gole de sua bebida. Ouvindo as palavras de Jim e olhando para ele por alguns segundos, os olhos de Amanda semicerraram-se levemente. Sem negociações? Sem negociações. Escovando o cabelo atrás da orelha, os cílios de Amanda vibraram brevemente, antes de, eventualmente, ela acenar com a cabeça. Eu posso concordar com isso. Não esperando que Amanda concordasse tão prontamente, Jim ergueu a sobrancelha. Você acabou de concordar? Eu fiz. Eu vejo. Normalmente, Jim ficaria feliz com esse desenvolvimento, pois conseguiu exatamente o que queria, mas sentiu que algo estava errado. Bem, tudo bem. Já que você concordou, não posso dizer muito mais. No final, ele encolheu os ombros e concordou. Ler a expressão de Amanda era impossível. Como esse acordo acabou beneficiando ele e sua guilda, era algo que valia a pena comemorar de qualquer maneira. Acho que devemos marcar um encontro mais tarde após este evento para assinar o acordo. Ok. Amanda assentiu sem expressão. Secretamente, porém, ela estava sorrindo. Desde o início, ela esperava esse tipo de acordo desfavorável. Em primeiro lugar, seu objetivo não era dinheiro, mas força de trabalho. Como a maioria de seus membros estava ocupada lidando com o incidente da pílula demoníaca, os heróis disponíveis que ela tinha eram poucos. Para uma guilda do tamanho dela, era inaceitável. Foi por isso que ela concordou prontamente com os termos de Jim. Pode parecer desfavorável, mas na verdade, não faz muito tempo,
ela recebeu a notícia de que o sistema de cartas mágicas de Melissa estava pronto para ser lançado. E possuindo uma pequena parte do lucro, Amanda sabia que os 10% que ela perdeu de Jim não valiam nada. Desde que o sistema de cartas mágicas fosse lançado no mercado, ela poderia compensar rapidamente a perda. No final, esta foi uma situação vantajosa para Jim e ela. Tomando outro gole de um dos garçons presentes, levantando o copo para Amanda, Jim olhou para ela. Eu acho que isso resolve tudo. Nós podemos. Atenção. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, interrompendo-o repentinamente, uma voz suave ecoou por todo o salão. A voz não era alta nem arrogante, mas no momento em que soou, quase todos no salão se aquietaram. Voltando sua atenção para o centro do palco, eles avistaram um homem alto com feições masculinas, ombros largos, um terno preto e cabelos loiros cuidadosamente puxados para trás. Relâmpagos fracos estalaram ao redor de seu corpo enquanto ele se posicionava imponentemente no meio do palco. Sua presença total oprimiu a maioria das pessoas presentes. Ele não era outro senão Maximus von Desteroi, um dos 7 chefes da União e o número 3 no ranking de heróis. Tossindo para chamar a atenção de todos, os olhos de Maximus examinaram todo o local antes de abrir a boca lentamente. Estou muito feliz que muitos de vocês puderam vir ao evento de hoje. Enquanto ele falava, todas as câmeras apontavam em sua direção enquanto todos prestavam muita atenção às suas palavras. Como todos vocês já foram informados de antemão, hoje faremos um grande anúncio. Fazendo uma pausa, Maximus olhou para uma das câmeras. Um anúncio que abalará os alicerces do domínio humano. Capítulo 374. A Conferência. 4. Um anúncio que abalará os alicerces do domínio humano. As palavras de Maximus ecoaram por todos os cantos do local enquanto os corações de todos que testemunhavam a cena começaram a bater mais rápido. Sejam as pessoas presentes ou as que assistem de qualquer maneira, os olhos de todos estavam grudados em Maximus no meio do salão. Com toda a atenção voltada para ele, a compostura de Maximus permaneceu firme. Então, abrindo a boca, ele finalmente fez seu anúncio. Acabamos de receber a notícia de que daqui a um mês, as outras 3 raças decidiram realizar uma conferência no domínio élfico para discutir se a humanidade será capaz de se juntar à sua aliança. Silêncio. Silêncio absoluto envolvia o salão e todo o domínio humano. Todos, desde as pessoas presentes no salão ou assistindo do lado de fora, arregalaram os olhos enquanto as palavras de Maximus ecoavam repetidamente em seus ouvidos. O silêncio não durou muito, no entanto, quando todos os repórteres se levantaram simultaneamente e os flashes vindos das câmeras brilharam repetidamente no palco. Vossa Excelência Maximus, suas palavras são verdadeiras. Será que a humanidade finalmente dará as mãos às outras raças? Qual é o suposto evento que acontecerá daqui a um mês? Mais detalhes sobre isso. As perguntas eram infinitas, e não eram só os repórteres que faziam as perguntas. As pessoas que eram convidadas também começaram a fazer perguntas, não se importando com seus status. O sindicato não estava brincando quando disse que se tratava de um grande anúncio. Todos estavam preparados para ouvir algo ultrajante, mas isso estava além de suas expectativas. Deve-se notar que desde que as 3 raças entraram na Terra, elas nunca tentaram se associar com a humanidade. Mas do nada eles de repente queriam dar as mãos à humanidade. Isso foi alucinante. Apenas imaginar a tecnologia e os negócios que eles poderiam fazer com as outras raças, uma vez que se aliassem, fez com que todos percebessem que a humanidade logo enfrentaria uma nova era de prosperidade. Isso deixou todos empolgados. Então ele já anunciou isso? Observando a cena por trás, Kevin se apoiou em uma das mesas e tomou um gole de sua bebida. Ele, é claro, sabia do evento antes de qualquer pessoa presente. No entanto, não foi o sindicato que lhe disse, mas foi, na verdade, o Livro Vermelho. Com ele sendo capaz de ver o que Ren estava fazendo, é claro que ele sabia o que estava acontecendo. Na verdade, ele sabia antes mesmo do sindicato. Foi por isso que ele se recusou a contar aos outros sobre isso. Afinal, só ele sabia o segredo do livro. Agora que penso nisso, já faz um tempo desde a última vez que verifiquei o livro. Cerca de meio ano ou mais. Como Ren estava indo bem e passando a maior parte do tempo treinando, Kevin não sentiu mais a necessidade de verificar o livro. Ele também treinou como um louco durante o ano passado e queria ver por si mesmo o quanto Ren havia melhorado. Já que eles iriam se reunir em breve, ele não queria ser muito mimado. Uma chama competitiva acendeu em seus olhos enquanto seus pensamentos paravam ali. Afinal, ele estava planejando ter uma boa luta quando eles se encontrassem novamente. Se possível, queria dar uma boa surra nele também. A quantidade de porcaria que Ren disse na última vez que verificou o livro irritou Kevin um pouco. Todo mundo, por favor,
Fique quieto. Interrompendo Kevin de seus pensamentos era a voz de Maximus. Em seguida, uma pressão terrível envolveu todo o salão, fechando instantaneamente a boca de todas as pessoas presentes. Obrigado. Assim que todos pararam de falar, relaxando os ombros, Maximus continuou. Sei que todos vocês têm muitas perguntas a fazer, mas gostaria que todos se acalmassem e me deixassem continuar falando. Só disse uma pequena parte do que queria dizer. Suas palavras pareciam educadas e a maneira como as expressou dava a impressão de que ele estava pedindo um favor ao público. Mas o tom de comando não podia ser escondido das pessoas presentes que assinavam com a cabeça em obediência. Bom, dando um passo à frente, Maximus continuou seu anúncio. Como eu estava dizendo, as outras 3 raças concordaram em nos hospedar no domínio élfico com o objetivo de decidir se somos elegíveis para ingressar na aliança deles ou não. Eles tinham um pedido ao nos dizer para vir, e isso era para mostrar a eles porque eles deveriam nos permitir levá-los para a aliança. Fazendo uma pausa, os olhos de Maximus examinaram o público como um falcão. Em termos simples, eles estão nos pedindo para provar a nós mesmos nosso valor. Como se um balde de água fria tivesse sido derramado na cabeça de todos os presentes. Todos se acalmaram de sua excitação anterior e uma forte tensão envolveu o salão. O que exatamente eles estão tentando nos provar? Que podemos lutar? Ou algo mais? Alguém falou em meio à tensão. Ele era um repórter de uma agência de notícias famosa. Voltando sua atenção para o repórter, Maximus acenou com a cabeça. Eles nos pediram para mostrar a eles as habilidades de nosso pessoal de alto escalão, bem como da geração mais jovem. Mais uma vez examinando a sala com os olhos de Maximus pararam em alguns indivíduos dentro do corredor. Em pouco tempo, seus olhos pararam em Kevin que estava parado no fundo do corredor. Sendo encarado por Maximus à distância, Kevin de repente sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, sacudindo em estado de choque. Forte. Ele murmurou interiormente. Foi apenas um olhar. Mas Kevin podia sentir o quão grande era a distância entre Maximus. Com um leve sorriso satisfeito no rosto, Maximus voltou sua atenção para o salão. É como escolher um investimento. Precisamos convencer as outras raças de que vale a pena investir em provar a elas que não somos um peso morto. Não queremos ser tratados como bucha de canhão agora. Queremos. O silêncio mais uma vez desceu no salão enquanto olhares complicados cruzavam os rostos de algumas das pessoas presentes. Nunca foi agradável ouvir que eles estavam sendo tratados como meros objetos que estavam sendo testados para ver se valiam o investimento ou não. Mas eles também sabiam o quanto essa oportunidade era importante para eles. Não demorou muito para que a carranca de algumas das pessoas presentes começasse a diminuir. Então, outra pessoa perguntou decidiu falar. Quantas pessoas podemos trazer? Boa pergunta. Tocando em um pequeno dispositivo em seu ouvido, Maximus abriu a palma da mão e a ergueu. 5. Instantaneamente, a confusão se espalhou por todo o salão enquanto eles olhavam para a palma da mão levantada de Maximus. Balançando a cabeça, Maximus respondeu. 500. Devemos trazer 500 pessoas no máximo. Tentamos pedir mais, mas os elfos não estão muito interessados em deixar entrar muitos de nós. Os ruídos no corredor mais uma vez se acalmaram quando todos entenderam a implicação por trás de suas palavras. Mesmo tendo uma chance, com apenas 500 pessoas presentes, eles estariam à mercê das outras raças. Se eles fizessem algo para irritá-los, eles poderiam ser aniquilados. Como os membros são selecionados? Outro repórter perguntou. Ele era da ICE, outra agência de notícias famosa. Sua pergunta instantaneamente chamou a atenção das pessoas presentes, pois todos estavam interessados na resposta. Afinal, muitos queriam participar do evento. Esta foi uma chance para eles representarem a humanidade. Se conseguissem um bom desempenho, sem dúvida traria muito prestígio e honra aos seus nomes. Todos no salão compartilharam esses mesmos pensamentos enquanto todos os olhos se concentravam em Maximus, esperando por sua resposta. Claramente experiente na leitura de expressões, Maximus sabia exatamente o que eles estavam pensando e mais uma vez derramou água fria na cabeça de alguns dos presentes. 400 dos 500 membros já foram selecionados. O que? Mais uma vez, o salão ficou intrometido, pois algumas pessoas expressaram o quão injusto isso era para os outros. Mas ficou claro que Maximus não se importava com a opinião deles enquanto continuava. Eu não me importo se você acha que isso é injusto, mas as 400 pessoas que selecionamos já nos provaram que são as maiores elites da humanidade. Erguendo a mão e abaixando-a, Maximus gesticulou para que todos os presentes calassem a boca. Não se preocupe, como eu disse antes, das 500,
Ainda restam 100 vagas abertas para as pessoas entrarem. E como podemos acessá-los? Desta vez, em vez de ser um repórter fazendo a pergunta, era na verdade um dos convidados presentes no salão. Voltando-se para o convidado, Maximus respondeu: é simples. Organizamos um pequeno torneio que acontecerá no próximo mês. Pouco antes do início da conferência, os 100 melhores competidores do torneio terão a chance de participar da conferência. As palavras de Maximus soaram em todos os palestrantes do mundo, pois muitos dos que estavam interessados em ingressar finalmente viram esperança. Deixando suas palavras afundarem por um bom minuto, Maximus ajustou ligeiramente a gravata. Agora, acho que é o suficiente para os anúncios. Endireitando o blazer, ele acenou com a mão e caminhou em direção às escadas que levavam ao fundo do palco. Oh, certo. Mas assim que ele deu alguns passos para longe do microfone, lembrando-se de algo, ele se virou para encarar o microfone mais uma vez. Eu quase esqueci. Para essas 400 pessoas que foram selecionadas, em breve vocês receberão uma mensagem em seus dispositivos informando sobre a participação. Mas eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. No meio do caminho, o rosto de Maximus de repente ficou solene. Com os olhos fixos em todos no salão, sua voz profunda e poderosa ressoou por todo o local, sacudindo levemente. Se você for selecionado, você não tem permissão para recusar. Você está aqui para representar a humanidade. Sua recusa será tratada como traição. Um calafrio percorreu a espinha de algumas das pessoas presentes quando sentiram a leve intenção de matar escondida por trás de suas palavras. Alguns dos repórteres que eram apenas humanos normais até desmaiaram com suas palavras. Mas as palavras de Maximus foram claras. Se fossem selecionados e recusados, tornar-se-iam criminosos. Deixando esse pensamento penetrar, todos respiraram fundo. Fico feliz que todos tenham entendido a gravidade da situação. Assentindo com satisfação, Maximus finalmente deixou o palco. VRRR. Nem mesmo um segundo depois que ele deixou o palco, os smartwatches e telefones de alguns dos presentes começaram a vibrar um a um. VRR. Não demorou muito para que o salão fosse envolvido por zumbidos contínuos. Acho que isso era inevitável. Kevin também sentiu a vibração quando pegou o telefone e olhou para a notificação mais importante em seu relógio. Kevin parabéns. Você foi selecionado como um dos participantes dos eventos que decidirão o destino da humanidade. Esta mensagem é a confirmação da sua participação. Você receberá uma mensagem de acompanhamento em breve. Além da mensagem, Kevin soltou um longo suspiro. Pelo menos isso vai me poupar um pouco de tempo. Ele sempre teve a intenção de participar, então ficou muito feliz por não ter que participar do torneio que aconteceria em breve. Levantando a cabeça e olhando para o corredor, Kevin logo notou algumas figuras familiares também verificando seus telefones. Parece que Jim e Amanda também receberam um convite. Dentro de uma grande mansão, deitado em um sofá de couro marrom e comendo um cacho de uvas, um jovem olhava casualmente para a TV. Fico feliz que todos tenham entendido a gravidade da situação. A voz de Maximus tocou no alto-falante da TV. VRR. E assim que as palavras de Maximus desapareceram, o pulso do jovem vibrou. Girando o pulso levemente, um sorriso malicioso apareceu no rosto do jovem enquanto ele murmurava. Como esperado, eles não são cegos. Aaron Strass. Parabéns. Você foi selecionado como um dos participantes dos eventos que decidirão o destino da humanidade. Esta mensagem é a confirmação da sua participação. Você receberá uma mensagem de acompanhamento em breve. Uma risada escapou da boca de Aaron enquanto ele olhava para a mensagem. Casa de Rothschild, deitada em sua cama macia, Emma olhou fixamente para seu telefone, assistindo a transmissão ao vivo do evento de seu quarto. Embora ela quisesse comparecer ao evento, o único convidado de sua família era seu tio e, como tal, não podia fazer nada sobre a situação. Apertando os olhos para ver melhor o evento, ela tentou procurar por Kevin, mas não importava o quanto tentasse, não conseguia encontrá-lo. Eventualmente, Maximus começou a falar e sua atenção foi atraída para suas palavras. Conferência. Domínio élfico. Quanto mais ela ouvia, mais a confusão em seu rosto crescia. VRR. E antes que ela percebesse, seu telefone vibrou. Então, uma mensagem apareceu de repente. Emma Rothschild. Parabéns. Você foi selecionado como um dos participantes dos eventos que decidirão o destino da humanidade. Esta mensagem é a confirmação da sua participação. Você receberá uma mensagem de acompanhamento em breve. Eu fui convidado. Cenas semelhantes apareceram em todo o domínio humano à medida que mais e mais pessoas recebiam as mesmas mensagens. Neste dia,
Toda a humanidade teve uma noite sem dormir. Capítulo 375. A Conferência. 5. Um dia após o anúncio chocante feito pelo sindicato, uma atmosfera agitada encheu todo o domínio humano quando todos foram para a filial local do sindicato e se inscreveram para o próximo torneio que seria realizado em 2 dias. Todos, jovens ou velhos, queriam participar. Alguns ficaram um pouco hesitantes em ingressar quando souberam que não poderiam sair, mas o sindicato de repente divulgou outra notícia que acalmou os temores de todos. Quem participasse da conferência e tivesse um bom desempenho poderia ingressar na União como membro honorário. Não apenas isso, eles puderam aproveitar os benefícios de fazer parte da União sem realmente estarem vinculados a ela. Foi então que aqueles que inicialmente relutaram não hesitaram mais e se inscreveram no torneio. Então você também foi convidado. Parado abaixo de uma das filiais da União, aquecendo-se sob a luz quente do sol, estava Kevin. Com a suave luz do sol envolvendo suas feições, seus olhos carmesim brilharam intensamente, fazendo-o parecer especialmente bonito. Oxe, de repente, uma brisa agradável passou por seu corpo, refrescando sua mente. Parabéns. No momento, ele estava falando com alguém ao telefone. A pessoa era ninguém menos que Emma, que compartilhou a notícia sobre seu convite para Kevin. Embora um pouco atrasada, ela tinha seus motivos para não contar antes. Naturalmente, Kevin entendeu por que e não disse muito mais. Sim, acho que a maioria dos altos escalão da fechadura recebeu um convite para a conferência. Amanda, Jim, Anhufei, Troy, você e alguns outros nomes dos quais não me lembro. Além disso, ouvi dizer que convocaram a maioria dos heróis classificados. Nem todos, porém, alguns foram forçados a ficar para trás. Bem, é compreensível. Imagine o que aconteceria se todos os heróis deixassem o domínio humano ao mesmo tempo para participar da conferência. O inferno iria explodir aqui. Mesmo que a Monolith e a União tenham assinado um acordo, no final das contas, isso só era aplicável a eles. Se os demônios decidissem invadir o domínio humano, a humanidade ficaria indefesa. Como tal, a decisão de trazer apenas 500 indivíduos foi a melhor. Não que eles tivessem uma escolha de qualquer maneira. Diga. O que você está fazendo agora? O que eu estou fazendo? Levantando a cabeça e olhando para o alto arranha-céu, Kevin deu de ombros. Bem, estou prestes a partir para o domínio élfico. Já? A voz de Emma aumentou alguns tons. Ela parecia surpresa com o súbito desenvolvimento. Bem, não somos tecnologicamente avançados o suficiente para teletransportar 500 pessoas ao mesmo tempo. Então o sindicato decidiu enviar pessoas em lotes de 10. E eu faço parte do segundo lote que está sendo enviado. Eu vejo. Emma parecia um pouco preocupada no início, mas depois de ouvir as palavras de Kevin, sua voz suavizou um pouco. Ok, vejo você em breve de qualquer maneira. Como faço parte dos convidados, eles certamente me levarão ao local do torneio. Eles com certeza. No meio de sua frase, Kevin de repente sentiu uma poderosa onda de mana vindo do prédio atrás dele. Virando-se, seus olhos se estreitaram. Parece que algo está acontecendo. VRR. Nem mesmo alguns segundos depois de dizer essas palavras, seu relógio de repente começou a vibrar. Abaixando a cabeça, Kevin virou o pulso e olhou para o relógio. Kevin, volte aqui agora. O portal está quase pronto. Vendo a mensagem, Kevin sabia que era hora de desligar. Desculpe, Emma. Eu preciso ir agora ou vou me atrasar. Mais uma vez, falo com você mais tarde. Espere, seu Dan. Mas antes que Emma pudesse fazer mais reclamações, Kevin já havia desligado o telefone. Desculpe, Emma, mas eu realmente preciso ir. Arrumando suas roupas e certificando-se de que estava apresentável, Kevin entrou no prédio pela entrada da porta de vidro. Oxe! Ao entrar no prédio, um vento forte passou por Kevin enquanto seus cabelos e roupas esvoaçavam descontroladamente, quase como se ele estivesse no meio de uma forte tempestade. A causa desse fenômeno era uma estranha estrutura metálica preta que ficava no meio da sala. Uma enorme lacuna apareceu no meio da moldura quadrada. Esse deve ser o portal. Parando em seus passos, Kevin deu uma olhada melhor no portal à distância. Com a tecnologia avançando gradualmente, os portais, que costumavam ser muito raros, agora eram comuns na cidade de Ashton. E graças ao que a União fez, a humanidade passou a ter acesso à tecnologia que finalmente permitiu o pleno desenvolvimento dos portais. Parado a poucos metros do portal, Kevin podia ver nitidamente grossos fios residuais de mana circundando o ar antes de formar um redemoinho no meio da estrutura metálica. E à medida que mais e mais fios de mana giravam em torno dele, algo estranho aconteceu de repente. A mana em espiral no meio da estrutura metálica de repente começou a pulsar e,
Em pouco tempo, começou a se expandir lenta e constantemente, criando um estranho véu roxo translúcido que cobria todas as partes do portal quadrado. O véu em si era fino, mas tinha uma sensação mística. Kevin, fique em sua posição. Ao avistar Kevin que acabara de entrar nas dependências do prédio, trajando um uniforme do sindicato, um homem alto de meia idade apontou para uma determinada área. É muito perigoso onde você está. Vá para a posição designada. Endireitando as costas, Kevin respondeu categoricamente, sim, chefe de seção. Então, sem dizer mais nada, Kevin caminhou em direção à área designada. O homem que acabara de falar com Kevin era Mickey Rotondo, e ele era o superior direto de Kevin no sindicato. Tendo trabalhado um com o outro por mais de alguns meses, eles estavam bastante familiarizados um com o outro. Por isso, quando Kevin foi ordenado por ele imediatamente assumiu sua posição. Eu me pergunto quanto tempo até o portal funcionar. Parado na posição, os olhos de Kevin se fixaram no dispositivo de aparência estranha à distância. Seu coração batia mais rápido do que antes devido à excitação incontrolável que sentia por ir para o domínio élfico. Deve-se notar que este era um lugar que apenas alguns humanos já haviam pisado. Então ninguém sabia exatamente como era o lugar. Ele não era o único que estava nervoso, pois ao lado dele estavam outros 9 indivíduos, todos vestindo trajes semelhantes, olhando para o portal à sua frente. Eles, ao lado de Kevin, esperavam o momento em que o portal seria ativado. Está feito. Felizmente, a espera não durou muito. Uma voz alegre soou por todo lugar quando um velho com as costas curvadas e um jaleco olhou para o dispositivo com inegável entusiasmo. Não acredito que finalmente conseguimos acesso aos portais de longa distância. É realmente maravilhoso, gritou ele de alegria. Caminhando ao redor do portal e traçando o dedo em sua estrutura metálica, o velho cientista circulou o portal mais de 5 vezes antes de finalmente parar. Virando-se e olhando para as pessoas presentes, seus olhos se estreitaram em fendas. Fixando os olhos na pessoa a quem Kevin se referia como chefe de seção, o velho cientista apontou para o portal e levantou a voz. Como prometia ao sindicato, o portal agora está pronto para teletransportar os candidatos para o domínio élfico. Já defini as coordenadas. Tudo o que você precisa fazer é entrar. Vá um de cada vez e tome cuidado com os efeitos colaterais, pois são fortes. Obrigado por seus serviços. O chefe da seção respondeu, olhando para o portal com admiração. Tudo bem, tudo bem. Acenando, o velho olhou para o portal mais uma vez antes de sair. Esse é todo o agradecimento que recebo depois de fazer todo esse trabalho. Ele murmurou silenciosamente enquanto saía. Fingindo não ter ouvido, o chefe de seção virou-se para encarar Kevin. Você está pronto? Sim, estou pronto. Então ele se virou para os outros e fez a mesma pergunta. Eles também responderam como Kevin. Ok. As coordenadas foram definidas para o domínio élfico. Já deve haver alguns representantes humanos lá. Quando você chegar, eles devem estar esperando por você do outro lado. Virando-se para olhar para a mão direita de cada membro presente, onde repousava um anel preto, o chefe de seção perguntou: você se certificou de empacotar todas as suas necessidades? Sim, senhor. Todos responderam ao mesmo tempo. Satisfeito com a resposta, o chefe de seção deu um passo para o lado. Ótimo. Agora entre no portal e deixe nossa raça orgulhosa. Assim que ele terminou essas palavras, um por um, os representantes começaram lentamente a entrar no portal. É isso. Apóstrofo. Dando um passo à frente enquanto esperava sua vez, Kevin respirou fundo para acalmar o coração. No momento em que eu entrar no portal, não estarei mais no domínio humano. Já fazia um tempo que Kevin não saía do domínio humano, em um ambiente tão desconhecido. Ele estava obviamente um pouco nervoso. É a sua vez, Kevin. Entendi. Mas esse nervosismo não durou muito, pois logo chegou a sua vez. Dando um passo à frente, dentro do véu roxo translúcido, a figura de Kevin lentamente começou a desaparecer. Não demorou muito para que toda a sua figura desaparecesse completamente. Ficando atrás do portal para se certificar de que todos haviam entrado, uma vez que não podia mais ver Kevin, pegando o telefone, relatou o chefe da seção. Já enviei o segundo lote. Não houve problemas. Um fogo intenso queimava, e no meio do fogo intenso havia um pedaço longo e fino de metal. Sua cor ficou preta, devido ao resfriamento. Usando 2 alicates de metal para agarrar a longa peça, Malvin a deixou cair sobre uma bigorna e ergueu o martelo. Clank, clank. O som repetitivo do metal sendo martelado ecoou por toda a sala. A cada golpe, um anel metálico macio permanecia no ar por alguns segundos antes de ser substituído por um novo. Clank, clank. Martelando o metal mais 2 vezes e depois enxugando suor acumulado na testa, Malvin colocou o metal de volta na fornalha,
esperando que voltasse a ficar vermelho. Então, nas próximas horas, ele repetiu o mesmo processo novamente. A moldura está pronta. Finalmente, depois de sabe-se lá quanto tempo, Malville desligou a fornalha e olhou para sua bigorna onde repousava a armação de uma espada. Vapor preto subiu lentamente no ar, limpando as mãos no avental. Malville chamou seu discípulo. Ei, pequeno imbecil, diga a esse humano inútil para vir aqui. Abaixando o martelo, o discípulo de Malville virou-se para Malville e disse sem rodeios. Ele não está aqui. Não, merda. Ele não está aqui. É por isso que eu disse para você ir buscá-lo. Não, quero dizer, ele está fora de Enolur. Ele disse que vai ficar fora por uma semana ou algo assim. Os olhos de Malville estremeceram levemente. Uma semana? O que ele vai fazer durante uma semana fora de Enolur? Não sei. Seu discípulo respondeu enquanto encolheu os ombros impotente. Ele realmente não sabia. Ao lado dos outros humanos, apenas disse a ele que eles não estariam em Enolur por uma semana. Na verdade, Malville estava lá quando ele disse essas palavras, mas estava muito ocupado fazendo suas próprias coisas para ouvir direito. Há quanto tempo foi isso? Cerca de 3 dias atrás. Eles devem estar aqui em mais 4 dias. Olhando para a armação da espada em sua bigorna que ainda soltava fumaça, Malville soltou uma maldição. Ah, porra! Isso é irritante. Tirando o avental, jogou-o para o lado e saiu da sala. Quando ele estava saindo, sua voz alta ecoou por todo o espaço de trabalho. Bem, tanto faz. Eu terminei com o quadro de qualquer maneira. Tudo o que resta é para aquele humano inútil vir aqui para verificar o peso. Vou dormir um pouco. Me ligue assim que ele voltar. Capítulo 376. Indo para a conferência. 1. Estado. Nome: Rendover. Classificação: B. Força. B. Agilidade. B+. Resistência. B. Inteligência. B. Capacidade de mana. B-. Sorte. A+. Charme. C+. Traço maior profissão. Esgrima LVL.4. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário achará mais fácil entender conceitos anteriormente mais difíceis. Traço maior manual marcial. 5 estrelas. Estilo Keiki. Domínio da essência da maestria. Arte da espada criada pelo grande mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas focado principalmente em atingir o ápice da esgrima e velocidade. Após o domínio, a arte da espada se torna tão rápida que antes que um oponente pudesse pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estariam rolando no chão. 3 estrelas. Ringolf Vindicação. Domínio da essência da maestria. Arte de espada altamente avançada que cria um anel de defesa perfeito ao redor do usuário. O anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados na maestria. Devido à falta de recursos ofensivos, o manual foi classificado com 3 estrelas. 3 estrelas. Passos à deriva. Maior domínio de maestria. Arte do movimento que progride a cada passo. A cada passo dado, a velocidade do usuário aumentará. A menos que o usuário pare, a velocidade melhorará continuamente até que o usuário fique sem mana ou seja ferido. 4 estrelas. Estilo de barra rápida. Reino menor de maestria. Uma arte de espada totalmente focada na velocidade. Com um saque rápido, o usuário ganha a habilidade de matar um oponente sem que ele perceba que algo aconteceu. Criado para replicar o estilo Keiki. Após anos de pesquisa, esta arte da espada foi o resultado. 3 estrelas. Artes marciais de corpo inteiro. Maior domínio de maestria. Técnica de combate corpo a corpo dedicada a utilizar cada parte do corpo para incapacitar o inimigo. Pode ser uma arte de 3 estrelas, mas com maestria, pode ser usada para complementar outras formas de arte marcial. Traço maior habilidades. G. Indiferença do monarca. Uma habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que calcula apenas a melhor opção, independentemente da circunstância. D. Aquele. Uma habilidade que permite ao usuário instilar medo nas mentes dos oponentes, fazendo com que eles se sintam como se estivessem diante de um soberano que ignorou tudo. A habilidade pode funcionar em indivíduos que estão um nível acima deles. No entanto, se a diferença entre as duas partes for maior que 2 níveis, o efeito da habilidade diminui. A. Olhos de Cronos. Ao usar essa habilidade, o usuário poderá ver tudo em câmera lenta. Quanto mais mana for usada, mais lento será o tempo em seus olhos. Estou chegando lá lentamente. Eu murmurei interiormente enquanto olhava para o meu charme que agora estava no intervalo de classificação. Depois que meu contrato com Angelica foi dissolvido, meu charme e minhas estatísticas imediatamente caíram de volta para onde deveriam estar originalmente. Por cerca de uma semana, olhando para mim mesmo no espelho,
A depressão mais uma vez me dominou, pois as lembranças de meus belos dias surgiam de vez em quando. Ainda não tinha superado se eu tivesse que ser honesto. Suspirar. Além disso, minha força aumentou drasticamente no ano passado e, apenas alguns meses atrás, cheguei ao ranking. Não dá pra ter tudo. Eu murmurei em consolo. Hoje, fechando minha janela de status, uma brisa clara da montanha passou e sacudiu as folhas da árvore em que eu estava sentado. Os raios de luz vindos do sol se infiltraram pelas frestas das folhas, criando uma pequena rede que caiu sobre mim. Uma paz calma envolvia a área em que eu estava, convidando todos os presentes a relaxar. Claro, isso foi apenas o que foi percebido do lado de fora. Rustle, rustle. Não demorou muito para que a paz fosse quebrada quando um som claro e farfalhante ressoou dos arbustos próximos. Roa! Com um rugido poderoso, saindo dos arbustos estava um grande urso marrom com olhos vermelhos e garras afiadas que eram mais ou menos do tamanho dos meus braços. Uma aura ameaçadora se expandiu de seu corpo, assustando todos os pássaros próximos enquanto voavam para o céu. Um urso preto evoluído. HM. Também é classificado nisso. Nada mal. Olhando para o urso com grande interesse, da árvore em que eu estava sentado, meus olhos semicerraram-se ligeiramente. Isso porque uma pequena raposa estava parada em frente ao urso, rosnando para ele com seus caninos. Parece que o urso estava no meio de sua caçada. Deve-se notar que este não era um urso normal, mas um urso evoluído. A dieta deles era drasticamente diferente do que eram antes, quando eram ursos normais. Roa! Com outro rugido, o urso ergueu o corpo no ar e disparou em direção à raposa que estava parada em frente a ele. Não demorou muito para que o urso e a raposa se aproximassem da área em que eu estava. Bem, acho que essa é a minha deixa. Puxando meu corpo para a frente e saindo do galho em que estava sentado, meu corpo caiu lentamente no chão em alta velocidade antes de pousar perfeitamente no topo da cabeça do urso. Bang! Apesar da nossa diferença de tamanho, no momento em que meu pé pressionou o crânio do urso, com um grande estrondo, a cabeça da fera se chocou contra o chão. A poeira se espalhou no ar, mascarando minha visão. Hoje. Mas é claro que isso não foi problema para mim. Acenando minha mão levemente e canalizando meus psions de vento, um pequeno vento se formou, soprando toda a poeira. Bem, o jantar está resolvido. Limpando as mãos, desci do urso e dei uma boa olhada nele. Com todas as quatro patas estendidas de seu corpo, o urso deitou no chão imóvel. Não precisei verificar se estava morto, pois seu crânio estava praticamente esmagado em uma polpa. Grrrrr. Quando estava prestes a esfolar o urso, ouvi um leve rosnado vindo de trás de mim. Virando-me, notei a pequena raposa de antes olhando em minha direção. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a raposa disparou em minha direção. Suas garras estavam estendidas tentando me cravar. Acabei de te salvar, e ao invés de agradecer, você está me atacando. Clique. Sem nem mesmo me mover, voltando minha atenção para o urso, um som sutil de clique soou e ouvi um pequeno baque atrás de mim. Como Aylan disse que eu deveria esfolar um urso. Apóstrofo. Olhando para o urso na minha frente, comecei a refletir sobre os diferentes métodos que o Aylan me ensinou sobre esfolar uma fera, mas no final, encolhendo os ombros, decidi colocar o corpo do urso em meu espaço dimensional. Ah, certo. Tem você também. Assim que coloquei o urso de volta no meu espaço dimensional, virando-me, encontrei o cadáver da raposa de antes. Acho que vamos comer assado e ensopado hoje à noite. Pegando-o, também o coloco em meu espaço dimensional. Cantarolando uma melodia, voltei para a floresta, em direção ao meu acampamento e onde estavam os outros. A localização do acampamento não era longe. Cerca de 10 minutos a pé de onde eu estava anteriormente. Saindo de um dos arbustos, a primeira coisa que vi foram várias barracas montadas em um terreno plano. No meio das barracas, crepitava uma fogueira, e sentados ao redor dela estavam todos menos Douglas que por razões óbvias, não pôde vir. Eles estavam todos se divertindo conversando uns com os outros e bebendo qualquer bebida que tivessem em suas mãos. Voltei. Eu sorri quando me aproximei. Já voltou? O Aylan foi o primeiro a reagir quando olhou para mim de seu assento. Depois dele, os outros também olharam na minha direção. Mas em contraste com a recepção calorosa que eu esperava, todos eles tinham olhares que faziam a pergunta: onde está a comida? Nenhum deles parecia pensar em mais nada. Eu os estraguei demais. Eu pensei quando um sorriso amargo apareceu no meu rosto, mas continuei andando independentemente. Fui eu quem os arrastou para a floresta assim que os demônios recuaram. Isso foi para que todos pudessem ter um bom treinamento, o que eles fizeram e aprenderam muito. Mas ainda assim guardaram um pouco de ressentimento em relação a mim. Afinal, com quão avançados os anões eram,
Treinar ali não era um problema. Aquele que guardava mais ressentimento provavelmente era Smalsnak, que bufava de vez em quando sempre que via meu rosto. Por que preciso treinar quando você sabe que não tenho talento? Ele murmurava repetidamente. Mas é claro, eu ignorei suas palavras. Ele precisava se acostumar com ambientes tão perigosos. Ele nem sempre estaria dentro de um local seguro como em Lorraine. Devemos voltar em breve. Nós treinamos o suficiente. Estaremos indo para o domínio élfico em um par de semanas. Wayland levantou-se e esticou as costas. Já, batendo em minha pulseira, peguei o urso e sentei em uma pequena cadeira ao lado do fogo. Oh, vamos ter o sexta-noite. Isso também. Mais uma vez batendo na minha pulseira, joguei a raposa em cima do urso. Uma raposa, ele disse enquanto se levantava para dar uma olhada na raposa morta, estendendo a mão para tentar tocá-la. Logo antes que sua mão pudesse tocar a raposa, uma pequena mão agarrou seu pulso. Era a avenida. Não toque nisso. Por quê? É nojento. É isso? Eu questionei, secretamente tomando um gole da bebida de Smalsnak. Virando a cabeça em minha direção, Ava repetidamente acenou com a cabeça antes de apontar na direção de Angélica. Basta olhar para Angélica. Ela concorda comigo. Sentada vagarosamente em seu assento, embora Angélica não dissesse nada, ela também parecia estar de acordo com as sobrancelhas ligeiramente unidas em uma carranca. Encontrando meu olhar, seu rosto se encolheu um pouco. Por alguma razão, eu sinto que Angélica está mais enojada de mim. Ava parecia ter notado nossa leve interação enquanto tossia levemente. Confie em mim. Ela definitivamente estava se referindo à raposa, não a você. Você tem certeza sobre isso? Não parecia nada disso para mim. Mais de um ano se passou desde que estivemos juntos e, a essa altura, quase todo mundo estava acostumado com Angélica. Na verdade, você poderia dizer que ela e Ava pareciam se dar muito bem. Tanto faz. Dei de ombros. Realmente não me importava com o que eles pensavam quando olhei para Wayland, que se aproximou do urso. Então, tirando uma pequena adaga de seu espaço dimensional, ele apunhalou no meio do estômago do urso. Olhando para ele do meu lugar, eu abri minha boca e perguntei. Sobre o que você disse, Douglas entrou em contato com você e contou. Removendo as entranhas da besta, um cheiro pungente se espalhou pela área em que estávamos. Ava e Angélica instantaneamente olharam em nossa direção. Claro, eles apenas olharam. Quem estava fazendo isso era Wayland, que era de longe o mais forte do grupo. Tirando o coração do urso, Wayland acenou com a cabeça. Jogando o coração para o lado, continuou a retirar os órgãos. Sim, ele entrou em contato comigo não muito tempo atrás. Ele disse que tínhamos que voltar agora. MHM. Tirando o último órgão do corpo do urso, Wayland bateu palmas e gotas de sangue se espalharam pela área em que estávamos. Retornaremos amanhã de manhã e começaremos a fazer os preparativos para nossa viagem ao domínio élfico. Iremos pelo portal. Eu imaginei isso. Imagine percorrer todo o caminho até o domínio élfico a pé. Isso levaria ainda mais tempo do que levei para alcançar em Lore do domínio humano. Apenas o pensamento me deixou doente. De qualquer forma, como está o seu treinamento? Está tudo bem. Eu não deveria ter problemas para invadir classificação em alguns meses, desde que eu não tome nenhuma erva especial. Não confiei muito neles. Com um leve aceno de cabeça, Wayland agarrou o urso e o colocou em cima da grelha que ficava acima do fogo. Um som crepitante soou no momento em que o urso foi colocado em cima da grelha. Se você consumir muitas ervas, acabará confiando demais nelas. Basta olhar para minha filha. Eu a estraguei demais. Suspiro, quando ela tinha apenas. Aqui vamos nós outra vez. Deveria saber desde o momento em que a palavra filha foi mencionada que Wayland contaria outra história de 1 hora sobre como Emma era preciosa para ele. Parecia que eu não era o único que pensava assim, já que os outros também tinham expressões de desamparo em seus rostos. Nem todos. Sentado ao lado, fumando um cigarro, Leopold repetidamente acenava com a cabeça enquanto ouvia as palavras de Wayland. Isso não é tão ruim. Eu pensei enquanto um sorriso rastejava em meu rosto enquanto eu olhava para todos os presentes. Quem sabe esse não seja o último momento de paz que eu desfrutaria por muito tempo. Eu esperava que não, mas minhas experiências anteriores sugeriram o contrário. Recostando-me na cadeira, tentei aproveitar ao máximo o pouco tempo de descanso que me restava. Capítulo 377. Indo para a conferência. 2. Estrondo. Com um estrondo baixo, o chão tremeu e as portas de Lore se abriram. Sem dizer nada, entramos pelos portões. Bem-vindo de volta. Nos cumprimentando na entrada da cidade estava outro anão. A essa altura, a maioria das pessoas já sabia quem éramos e, portanto, sempre que nos viam,
Nos cumprimentavam. Obrigado. Saudando-os de volta. Mais uma vez entramos na cidade. Estrondo. Não demorou muito para que um estrondo baixo soasse novamente e os portões se fechassem atrás de nós. Vá descansar um pouco. Começaremos nossos preparativos para o domínio élfico nos próximos dias. Entendi. A primeira coisa que fizemos foi voltar para nossas próprias residências para nos trocar. Tendo permanecido nas florestas próximas por mais de um mês, todos precisavam tomar um banho adequado. Embora nossas barracas fossem realmente avançadas, elas ainda não tinham chuveiros embutidos. Assim, sempre que alguém precisava se lavar, precisava ir a um rio próximo para se limpar. Na verdade, passei brevemente por Enlor há uma semana para falar com Malville sobre minha espada, então foi apenas uma semana para mim. Assim que cheguei em minha residência e me separei dos demais, fui para o chuveiro. Abrindo a válvula, deixei a água morna cair no meu corpo cansado, que tinha algumas cicatrizes, antes de relaxar completamente. Assim que terminei o banho, secando meu cabelo com uma toalha limpa, sentei na cama. Quando me sentei, as gotas de água que caíram do meu corpo traçaram meu corpo tonificado antes de atingirem os lençóis limpos, molhando-os. Vamos ver se alguém me contatou durante todo esse tempo. Abrindo a gaveta da minha escrivaninha, peguei meu relógio e o liguei. Já que não havia sinal fora da cidade enquanto os anões tentavam limitar a maioria das comunicações externas, eu não tinha ideia do que havia acontecido enquanto eu estava fora. Não demorou nenhum momento para que uma longa sequência de texto aparecesse no meu relógio. Todos eles provenientes do mesmo indivíduo. Malville me ligou. Ele terminou com a espada. Ele me chamando só significava uma coisa: a espada estava quase pronta. Após o incidente com o inferno, e depois de passar 9 meses aprimorando minha esgrima, finalmente consegui convencê-lo a forjar uma espada para mim. Muitos não tiveram esse privilégio e, por isso, fiquei muito feliz com esse desenvolvimento. Além disso, também me sinto muito melhor agora que não tenho mais o dispositivo de rastreamento dentro da minha cabeça funcionando. Graças ao treinamento de John Nook, Ryan foi capaz de se desenvolver a ponto de agora poder facilmente invadir meu chip e adulterar o dispositivo. Ele poderia ligá-lo e desligá-lo sempre que quisesse. Esta foi uma ótima notícia para mim, pois eu definitivamente poderia me contentar com isso no futuro. Especialmente na conferência onde eu iria me encontrar com o sindicato. Com o rastreador de chip desligado, é claro que eles não saberiam dizer que eu era 876. Mas com certeza iria deixá-los entender que havia mexido com alguém extremamente mesquinho. Bem, isso foi concedido se a oportunidade surgiu. Se não houvesse, eu poderia esperar até mais tarde. Certo, aquele filho da puta também vai estar lá. Recordando um certo rosto dentro de minhas memórias, meus lábios puxaram para cima. Ainda tenho contas a acertar com você, não é? Se houvesse alguém que eu odiasse muito mais do que a União, seria ninguém menos que o indivíduo que me trouxe para aquele lugar para começar. A dor que eu sofri lá. O som dos meus dentes rangendo juntos soou em toda a sala. Respirei fundo, tentando me acalmar. Havia um tempo para tudo e agora não era esse momento. Levantando-me e me trocando rapidamente, fui para a porta do meu quarto. Clic-clank. No momento, minha prioridade deve ser visitar Malville e ver o quanto ele progrediu na minha espada. Eu queria partir para o domínio élfico com uma nova espada, especialmente porque as que eu tenho usado não eram adequadas para mim. Eles apenas quebraram muito facilmente. Se havia uma coisa que eu odiava no quarto nível, sem dúvida era o tremendo calor. Por estar tão perto do núcleo da Terra, era extremamente quente. Toda vez que eu ia lá, parecia que eu estava dentro de uma sauna quente e fumegante. Não foi agradável, para dizer o mínimo. Você finalmente chegou, humano. Ao entrar no prédio principal do centro de instalações, Malville veio me receber na porta. Bem, era mais como se ele já estivesse lá conversando com a secretária, e só me cumprimentasse quando me visse entrando. Demorou bastante. Eu já terminei alguns dias atrás. Ele resmungou, olhando para mim com uma expressão irritada. Tão rápido. Ele parecia bastante irritado, mas eu apenas dei de ombros. Não poderia ser culpado. Coloquei todo o meu foco no treinamento em vez de qualquer outra coisa. No entanto, fiquei impressionado com sua velocidade. Me siga. Despedindo-se da secretária, Malville conduziu-me à sua sala de trabalho. Assim como nas vezes anteriores que estive lá, estava uma bagunça. Com equipamento espalhado por todo o lugar e pedaços de metal no chão, parecia que uma tempestade havia ocorrido dentro da sala. Felizmente, eu já estava acostumado com isso. Passando por cima do lixo, logo paramos em frente a uma grande mesa. Deixando cair um objeto comprido coberto por um pano branco fino sobre a mesa, produzindo um som abafado. Malville lentamente desdobrou a espada.
No momento em que ele desenrolou o pano e meus olhos pararam na espada, meu rosto se contraiu ligeiramente. Esta é a espada completa. Levei um tempo para processar a espada na minha frente, se aqui poderia ser chamada assim. Não parecia nada com isso. Em vez disso, parecia mais um pedaço de pau queimado, sem bordas afiadas, sem aderência e completamente nada que a fizesse parecer uma espada. A coisa que estava na minha frente não podia nem ser considerada uma. Não me diga que ele falhou. Mas isso era impossível. Com o orgulho de Malville, ele nunca me mostraria algo assim a menos que houvesse algo mais nisso. Enquanto meus pensamentos paravam ali, olhei para Malville, que olhava para a espada com traços de satisfação em seu rosto. Estendendo o dedo para frente e traçando-o sobre o corpo da peça de metal, Malville murmurou para si mesmo. Que bonito. Realmente, você chama essa coisa de bonita. Eu realmente queria dizer essas palavras em voz alta, mas consegui manter minha boca fechada o tempo todo. Foi só depois de alguns minutos que Malville finalmente se recuperou e tossiu levemente. Desculpe por isso, quase me perdi lá. Ponto certo, eu respondi com um sorriso forçado. Ei, o que há com esse olhar? Mas parecia que meu rosto era bastante óbvio quando Malville olhou para mim. Erguendo minhas mãos em uma demonstração de paz, respondi calmamente. Nada. Eu só estava curioso para saber se essa era a espada que você planejava forjar para mim. Claro que é. Malville bateu sua pequena mão na mesa. Ele então apontou para o longo pedaço de metal. Você não pode ver que esta é a armação da espada? Bem, sim, eu poderia dizer isso. Suspiro. A ignorância é uma bênção. Balançando a cabeça, Malville cruzou as mãos atrás das costas antes de caminhar em direção ao outro balcão e pegar um pequeno martelo branco adornado com minúsculos cristais azuis, vermelhos e verdes. Ele então começou a caminhar em direção à armação da espada. Lançando-me um último olhar, ele me entregou o martelo. Aqui, você vai entender quando fizer isso. Você está dando isso para mim? Eu perguntei, confusão morrendo em meu rosto. Por que diabos ele estava me dando o martelo? Apenas pegue isso. Obviamente irritado com minha pergunta, Malville enfiou o martelo em minhas mãos e apontou para a armação da espada. Agora martelhe a espada. Vendo quão sério ele estava falando, me acalmei rapidamente e encarei a armação da espada. Eu sabia que Malville não era uma pessoa que brincava com coisas relacionadas à sua profissão. Então, sem perder mais tempo, levantando minha mão que segurava o martelo, me preparei para bater na espada com ele. Injete sua mana antes de fazer isso. Mas antes que eu pudesse balançar para baixo, a voz de Malville viajou pelos meus ouvidos. Entendi. Fechando os olhos, canalizei toda a minha mana para o martelo. Vroom. As gemas incrustadas no lado do martelo de repente começaram a brilhar, iluminando a sala com uma bela miríade de cores. Assim que isso aconteceu, apontando para a armação de metal, Malville gritou. Agora, martelhe a espada agora mesmo. Saindo dele e balançando a cabeça em resposta, balancei minha mão para baixo. Clank. Um alto anel metálico varreu a sala quando o martelo em minha mão entrou em contato com a armação da espada. De novo, Malville gritou depois que o zumbido no ar se dissipou. Clank. Sem dizer nada, levantando a mão mais uma vez, girei o martelo e um anel semelhante varreu a sala. Assim que o som do toque desapareceu, Malville gritou mais uma vez. De novo. Clank. Levantando minha mão novamente, eu mais uma vez balancei. Clank. De novo. Clank. De novo. Clank. E assim, nas 3 horas seguintes, a mesma cena se repetiu várias vezes enquanto eu continuava a martelar o metal. Twing. Batendo o martelo mais uma vez. Outro toque alto soou e uma luz brilhante de repente envolveu a sala. Mova para trás. Assim que a luz apareceu, me empurrando para trás, Malville arrancou o martelo de minhas mãos e mais uma vez martelou a armação da espada. Clank, clank. A cada golpe, seu braço ficava cada vez mais rápido e, em pouco tempo, a luz brilhante que vinha da espada envolvia toda a sala, cegando-me completamente. Me dê seu braço. Ele gritou antes que eu sentisse uma pequena mão agarrar meu pulso e me trazer para a frente. Eu estava completamente cego neste ponto, então não tinha ideia do que ele estava tentando fazer. Mas foi naquele momento que senti uma picada aguda vindo da ponta do meu dedo e uma estranha sensação de ver-me de repente envolveu meu corpo. Parecia que eu estava sendo constrangido ou picado por uma víbora. Eu não podia ter certeza, porque meus sentidos estavam enlouquecidos. Mas esse sentimento não durou muito, pois toda a mana restante dentro do meu corpo de repente foi sugada para fora de mim e se dirigiu como uma torrente em direção à espada, a ponto de sentir a dor. Hugo, resista à dor. Estamos quase terminando. Malville gritou do lado enquanto meus joelhos dobravam ligeiramente. Deixando escapar outro gemido, um dos meus joelhos cedeu e eu caí no chão. Mas felizmente,
Me apoiando de lado estava Malvio, enquanto suas mãos grandes e fortes me empurravam por baixo. Eu não posso durar muito mais tempo, eu murmurei fracamente, tentando o meu melhor para permanecer acordado. Cada segundo que passava parecia agonizante, e lenta, mas seguramente eu estava sentindo toda a energia do meu corpo sendo sugada para fora de mim. Feito. Twing. Felizmente, pouco antes de eu desmaiar, Malvio removeu minha mão e outro toque nítido ecoou por toda a sala. Caindo no chão. Tentei recuperar o fôlego enquanto o suor escorria do lado do meu rosto. Que tipo de rito demoníaco foi esse? Você está fazendo uma espada ou o quê? Eu gritei interiormente. Infelizmente, eu não conseguia falar, e a exaustão me dominou. Em pouco tempo, assim que consegui descansar por um bom minuto, finalmente abri os olhos. O que você diz? Foi então que eu vi minha nova espada. Capítulo 378. Indo para a conferência. 3. Essa é a minha espada. Meus olhos piscaram um pouco depois de abrir. Levei alguns segundos para meus olhos se recuperarem da luz brilhante anterior. Mas no momento em que me recuperei, meus olhos focaram na espada que balançava nas mãos de Malvio. Levantando-me, estendi a mão para a espada. Posso? É seu. Malvio me entregou a espada. Zumbido. No momento em que minha mão tocou a espada, uma luz intensa explodiu dela. Desta vez, eu não estava cego. Em seguida, meus olhos se abriram de espanto enquanto observava a espada em minha mão ganhar um leve brilho verde. Com um único olhar, pude ver o quão poderosa a espada era enquanto a mana na atmosfera se aglomerava em direção a ela em velocidades assustadoras. A espada tinha cerca de meio metro de comprimento, lustrada em uma cor preta fosca, e olhando para seu corpo afiado que fazia parecer que poderia cortar qualquer coisa, meus lábios se curvaram em satisfação. É bem leve. Eu murmurei enquanto focava minha atenção de volta na espada e movia minha mão para cima e para baixo para testar seu peso. Era muito mais leve do que eu havia inicialmente previsto. Na verdade, era tão leve que pensei que estava segurando uma pena. Tente injetar mana nele. Malvio disse do lado. Sentando-se em um banquinho, ele apoiou o braço na mesa atrás dele e apontou com a cabeça em minha direção. Em vez de verificar diretamente, por que você não tenta ver por si mesmo o que a espada pode fazer? Injetar minha mana. Sim. Ok. Com um leve aceno de cabeça, fiz o que Malvio instruiu e canalizei minha mana para a espada. Zumbido. Outro zumbido baixo soou de repente. Então, sem que eu percebesse nada, o chão abaixo de mim começou a ranger, enquanto finas fendas em miniatura começaram a se expandir a partir da sola dos meus pés. Depois disso, minhas mãos que seguravam a espada começaram a ficar mais pesadas enquanto meus músculos se projetavam para cima, tentando ao máximo manter a espada na posição. O que no mundo? Eu gritei enquanto me virava para olhar na direção de Malvio. O que está acontecendo? Acalmar. Com um olhar calmo no rosto, estendendo a mão em minha direção, ele apontou para a espada. Aquilo ali é a habilidade de sua espada. Isso? Habilidade? Abaixando minha cabeça, concentrei minha atenção de volta na espada em minhas mãos. E a habilidade que Malvio está falando? A habilidade de mudar a massa da espada como eu quiser? Essa habilidade me lembrou a habilidade de um dos artefatos que eu possuía anteriormente. Era um anel. Se não me lembrava mal, poderia mudar sua massa ou alterar suas configurações. Eu também gostei bastante, mas infelizmente já se foi há muito tempo, pois quebrou durante a explosão que me levou a aquele lugar. Respirando fundo e parando meu fluxo de mana, a espada em minha mão voltou à sua massa normal e olhei ao redor do lugar. Deixe-me testar isso em um local diferente. Eu então me virei para enfrentar Malvio. Talvez você tenha uma bainha? Uma bainha? Sim, eu meio que preciso. O estilo cake ainda poderia funcionar sem a bainha, mas eu estava tão acostumado a isso agora que parecia estranho sem ela. Aqui, revirando os olhos, Malvio estendeu a mão para algo na mesa atrás dele e me jogou uma bainha de couro preto. Obrigado. Pegando-o com uma mão, agradeci a Malvio. Então, sem dizer mais nada, deixei o espaço de trabalho e fui em direção a uma área bastante isolada para testar minha nova espada. A área que parei era bastante deserta, e o terreno era plano. Lugar perfeito para testar minha nova espada. Colocando minha nova espada na bainha que Malvio acabara de me dar, respirei fundo. Com o pensamento, a mana no ar convergiu para minha mão que agarrou a espada. Conforme a mana começou a fluir, a espada gradualmente começou a brilhar e minhas calças começaram a ficar mais pesadas. Confirmando que estava funcionando, parei de canalizar minha mana e a espada voltou a ficar mais leve. Dando um passo à frente e concentrando toda a minha mana na ponta do meu dedo, bati no punho da espada. Clique. Um som claro e nítido foi ouvido no ar no momento em que toquei o punho da espada. Bang.
O que se seguiu depois disso foi uma explosão alta quando a terra diante de mim se partiu e uma longa linha que se estendeu pelos próximos metros apareceu na minha frente. Uma cicatriz profunda que afundou pelo menos 1 metro no chão apareceu na minha visão assim que a poeira baixou. Puta merda. Olhando para o dano, minha boca ficou em estado de choque. Isso foi realmente algo que eu fiz. Abaixando minha cabeça e olhando para a espada em minha mão, meu coração começou a bater mais rápido. Deixando escapar um longo suspiro e estabilizando meu batimento cardíaco, parei de canalizar minha mana. Deixe-me tentar sem usar o efeito da espada. Haverá alguma diferença? Clique. Um som de clique semelhante tocou no ar, mas ao contrário do ataque anterior, o chão não se partiu. Em vez disso, uma pequena linha apareceu à distância, mas isso foi tudo. A diferença é enorme. FMA. Esta era uma fórmula que eu pensava ser inútil quando aprendi na escola. Isso era naquela época. Agora as coisas eram diferentes. Não poderia ser mais grato por isso. Graças ao aumento de massa, acompanhado pela aceleração que foi trazida do estilo Keiki, uma força tremenda foi liberada de minha espada, resultando na ocorrência de um ataque tão aterrorizante. Honestamente, quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu gostava da espada. Foi um ajuste perfeito para mim. Parece que fiz um bom trabalho, hein? Tirando-me dos meus pensamentos foi a voz de Malville. Virando-me, eu balancei a cabeça. Sim, é incrível. Ele. Malville riu de satisfação com a minha resposta. Então, acariciando a barba, inclinou a cabeça e estendeu a mão. Devolva. Desta vez foi a minha vez de inclinar a cabeça enquanto olhava para ele em confusão. Mas vendo quão sério seu rosto estava, sem perder mais tempo, caminhando em sua direção, entreguei-lhe a espada. Aqui. Obrigado. Tomando a espada, Malville traçou seu dedo sobre o seu corpo. Parece que ainda preciso polir. Não está exatamente pronto. O fato de que eu tive que lacrá-lo por causa do seu posto é provavelmente o motivo. Você selou? Lançando-me um olhar casual, Malville revirou os olhos. Você acha que alguém como você pode lidar com uma espada deste calibre com a sua patente? Não. Balancei a cabeça com um sorriso amargo. Ele estava certo. No meu posto atual, eu não seria capaz de usar a espada corretamente. Se ele não tivesse selado, o consumo de mana seria demais para mim. Em uma boa nota, se foi selado, isso significava que minha espada ainda não estava em sua capacidade máxima. Apenas o pensamento fez meus olhos brilharem. Voltando minha atenção para Malville, de repente pensei em algo. Quanto tempo você precisa para polir? Dando-me um longo olhar, Malville sorriu. Eu sei o que você está pensando. Relaxe. Vou fazer isso antes de você sair deste lugar. Vou entregá-lo a você antes de você sair. Isso é tão... Ok. Foi só depois de ouvir as palavras de Malville que meus ombros relaxaram. Como eu não tinha ideia de quanto tempo ficaria no domínio élfico, nem sabia quando seria a próxima vez que voltaria em Lore, a próxima vez que encontraria Malville novamente, anos podem ter se passado. Felizmente, minhas preocupações eram infundadas. Tudo bem. Vou começar a trabalhar rapidamente. Você também deve voltar agora. Abraçando a espada que tinha o dobro do tamanho de seu corpo, Malville se virou e voltou na direção de onde ficava sua oficina. Vou terminar a tempo. Então relaxe. Entendi. Eu respondi de volta, olhando para sua pequena figura voltando lentamente para o prédio principal. Acho que devo começar a me preparar também. Uma vez que a figura de Malville desapareceu completamente, olhando ao redor do lugar, decidi voltar e fazer as malas. Minha estada em Lore estava chegando ao fim. Desde então, uma semana se passou oficialmente e agora era o dia em que eu partiria para o domínio élfico. Vocês estão prontos? Parado em frente a um grande portal, Douglas olhou em nossa direção. Éramos 9 pessoas no total. Ele, Wayland, Ava, En, Smalsnak, Ryan, Angelica, Leopold e eu. Originalmente, deveríamos ir com os anões, mas decidimos contra isso e decidimos ir para lá 1 hora depois. A razão pela qual decidimos ir 1 hora depois foi porque, onde no mundo está Malville? Ava murmurou em voz alta enquanto se inclinava ao lado da parede. Virando-se para enfrentar Ava, nossos olhos se encontraram e nós dois sorrimos amargamente. Ele me disse que terminará hoje. Isto é o que ele disse para mim também. Eu não era o único que esperava por Malville, pois Ava também esperava por ele. Tendo trabalhado nisso por mais de 1 ano, a flauta que eu havia dado ela há um tempo atrás estava quase completamente consertada. Claro, assim como minha espada, Malville a selou. Dito isto, agora era muito mais eficiente do que antes. E não apenas isso, pelo que Ava me disse, agora poderia permitir que ela tivesse mais feras sob seu controle. Este foi um enorme aumento de força para mim. Ele está aqui. Quando estávamos prestes a ir diretamente para sua oficina para encontrá-lo,
Ao longe vimos um vislumbre de uma figura familiar correndo em nossa direção, com o rosto coberto de suor. Estava um jovem anão. Instantaneamente, nossas sobrancelhas se unem. Aquele não é o discípulo de Malville? Já o tendo visto várias vezes, todos fomos capazes de reconhecê-lo instantaneamente. Correndo em nossa direção, sua figura parecia abatida e cansada. Típico Malville, deixando seu discípulo fazer o trabalho pesado. Sinto-me mal por ele. Como seu líder e mestre, ele deveria ser mais responsável. Eu murmurei em voz alta quando a pena passou pelos meus olhos. Foi então que de repente senti um par de olhos queimando buracos na parte de trás da minha cabeça. Virando-me, encontrei Smalusnak lançando adagas em minha direção. Por que você está olhando para mim? Você, erguendo a mão e apontando para mim. Smalusnak abriu e fechou a boca várias vezes, aparentemente lutando para tirar as palavras de sua boca. Você tem alguma ideia sobre as palavras que acabou de... Aqui estão suas coisas. Mas antes que Smalusnak pudesse terminar sua frase, o discípulo de Malville chegou antes de nós, instantaneamente desviando minha atenção de Smalusnak. Com a respiração pesada, ele pegou 2 objetos que estavam embrulhados em panos brancos e finos e os entregou a mim e Ava. Obrigado. Obrigado. Parece que estamos prontos, Douglas disse, parado no portal. Já que vocês estão com suas coisas, devemos ir. Então, virando-se, ele seguiu em direção ao portal. Vamos. Espere. Mas antes que ele pudesse entrar, o discípulo de Malville falou. Instantaneamente todos olharam em sua direção. Com todos os nossos olhos focados nele, um sorriso amargo surgiu em seu rosto enquanto ele coçava a nuca. O mestre me disse para ir com você. O silêncio envolveu a área ao nosso redor. Antes que alguém pudesse dizer qualquer outra coisa, ele continuou. Mestre disse que preciso verificar os 2 artefatos para ver se há algum problema com eles. Ok, você pode vir. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, cortando-me no meio da frase, Douglas deu sua aprovação. Olhando para mim, ele bateu no pulso. Não temos muito tempo e mais uma pessoa não vai nos machucar. Então vamos. Voon. Não querendo mais perder tempo, Douglas entrou diretamente no portal e desapareceu. Seguindo estava Aylan, e os outros que também não tiveram escrúpulos com a súbita adição do discípulo de Malville. Bem, já que todo mundo está bem com isso, encolhendo os ombros, segui os outros para dentro do portal. Ele pode acabar sendo útil. Finalmente, a tão esperada conferência estava prestes a começar. Capítulo 379. Issanor. Issanor. Esse era o nome da capital do domínio élfico. Situado nos hemisférios norte e central do Novo Mundo, pode-se pensar que é um lugar muito frio e cheio de neve. Eles não poderiam estar mais errados. Se havia uma coisa que os humanos sabiam sobre o domínio élfico, era que ele é lindo. Graças à magia élfica, que estava intimamente relacionada com a própria natureza, surgiu uma extensa terra cheia de vegetação e as cenas mais deslumbrantes. Todos os humanos que já cruzaram esta terra disseram a mesma coisa. É o lugar mais bonito que já vi. Saindo do portal e sofrendo com a habitual sensação de náusea que eu sentia sempre que saía de uma dessas coisas, tropecei alguns passos. É preciso dizer que a distância que percorremos foi incrivelmente longa. Os efeitos colaterais do portal eram muito mais fortes do que antes. Senti uma sensação semelhante a ter meu próprio estômago virado e revirado várias vezes. Foi tudo menos agradável. Felizmente, com meu corpo agora melhorado, me recuperei rapidamente. No momento em que abri os olhos e vi o que estava à minha frente, perdi o fôlego, como se tivesse sido arrancado. Aquele é Issanor, uma cidade cercada por grandes copas de árvores construídas sobre colinas baixas e ondulantes. Apareceu à distância. Torres curtas e largas foram construídas ao longo da cidade, com vista para tudo à distância. As paredes das torres eram feitas de uma maravilhosa rocha de cor escura, como se fossem esculpidas de forma a sustentar a infraestrutura abaixo da cidade. Atrás da cidade, ao fundo, a água caía em direção às torres menores em uma cachoeira estreita. As tênues partículas de água que permaneciam no ar refratavam a luz vinda do sol e desenhavam um belo arco-íris multicolorido que acrescentava vibração à cidade. Abaixo da cachoeira havia um grande lago cercado por belos edifícios brancos. No meio do lago havia uma pequena ilha onde ficava um enorme edifício branco adornado em prata e ouro. A luz vinda do sol foi perfeitamente refletida nas áreas revestidas de ouro do edifício, aumentando ainda mais sua elegância. Bem-vindo a Issanor. Uma voz melodiosa e nítida ergueu-se no ar, despertando-me do meu torpor. Então, virando a cabeça, vi uma bela dama élfica nos cumprimentar na entrada do portal. Com feições delicadas e lindos cabelos que eram uma mistura entre dourado e prateado,
Pude perceber imediatamente que ela era um membro de alto escalão dos elfos. Ela usava uma túnica branca combinada com calças cobertas por vestes longas e finas. Sorrindo gentilmente, ela se virou e estendeu a mão para a cidade ao longe. Prazer em conhecê-lo. Eu ouvi muito sobre vocês humanos. Meu nome é Azelia, e eu estarei trazendo você para a cidade. Então, virando-se, ela caminhou elegantemente por um pequeno caminho. Vamos. O primeiro a segui-la foi Douglas, que olhava a cidade ao longe com um raro brilho nos olhos calmos. Atrás dele, Wylan foi o segundo a seguir enquanto ele também olhava para a cidade com uma rara excitação. Ele deve estar sentindo muita falta de Emma, hein? Era compreensível. Depois de tanto tempo sem ver a filha, com certeza ele deve estar querendo a todo custo conhecê-la, especialmente desde que ele ouviu sobre as coisas pelas quais ela estava passando. Os outros também deveriam estar lá, não? Olhando para a cidade ao longe, meus lábios puxaram para cima. Eu acho que vou vê-los em breve também. Pressionando levemente os dedos dos pés no chão, segui os outros em direção à cidade. Com um sorriso, pensei, eu me pergunto que tipo de cara ele vai fazer quando me vir. É aquele rosto de novo. Recuei. Tirando-me dos meus pensamentos estava a voz de Smalsnak. Virando-me, encontrei olhando para mim com um rosto mortalmente pálido. Que há com você? Fique o mais longe possível de mim. Smalsnak disse enquanto dava alguns passos para trás, arrastando Rian e os outros atrás dele. Eu balancei minha cabeça com a reação dele. Tão extra. A cidade não estava localizada longe do portal. Foi uma caminhada de cerca de meia hora. A razão pela qual o portal estava localizado tão longe da cidade era porque os elfos queriam evitar um cenário onde em vez de aliados vindos do portal, inimigos apareceriam. Claro, os inimigos poderiam muito bem abrir um portal na cidade, mas isso era muito mais difícil de fazer. Caminhando por uma pequena floresta, penetrando nas folhas das árvores, uma rede de luz apareceu no chão abaixo de nós. O ar estava um pouco frio, mas sempre que eu passava pela pequena rede, um calor suave envolvia meu corpo, levando-me a me mover para onde ela estava. Estava aqui. Parando os seus passos, Azelia, a elfa que nos guiava para a cidade, olhou para trás, em nossa direção. Ela então apontou à sua frente, onde ficava uma longa ponte. Esta aqui é a ponte de Aisling, e há uma regra que deve ser mantida em todos os momentos ao cruzar esta ponte. Ou seja, apenas uma pessoa pode atravessá-la ao mesmo tempo. Apenas uma pessoa. Douglas ergueu a sobrancelha. Inclinando o corpo para a frente, ele olhou para a ponte ao longe. Mantendo o sorriso no rosto, Azelia sentiu. Sim. Apenas uma pessoa. É nossa tradição. Não temos nenhum problema com isso. Obrigado. Um vento suave de repente voou e o cabelo de Azelia tremulou. Dando um passo para o lado, ela fez sinal para que Douglas se dirigisse para a ponte. Se você quiser, por favor. Ok. Sorrindo gentilmente, Douglas não disse mais nada e se dirigiu para a ponte. Foi então que algo de repente aconteceu. No momento em que ela pisou na ponte, o contorno de uma barreira apareceu de repente em nossa visão, envolvendo completamente a cidade. Além da tradição, a barreira que é criada usando um antigo feitiço que nos permite determinar os indivíduos que têm energia demoníaca dentro de seu corpo, disse Azelia sem mudar de expressão. Seguindo suas palavras, ela se virou para olhar na direção de Angélica. Já ouvimos falar de você pelos anões e abrimos uma exceção especial. Aqui, tirando uma pequena pulseira do nada, Azelia entregou a Angélica. A pulseira é revestida com um feitiço especial que dirá aos outros que você está do nosso lado. Dando alguns passos à frente, Angélica estendeu a mão e pegou o bracelete. Ao colocá-lo, um brilho branco de repente envolveu toda a sua figura. Você está pronto? Você não deve ter problemas para entrar na cidade agora. Virando a cabeça, Angélica deu um pequeno aceno de apreço para Azelia. Respondendo com um pequeno sorriso, as orelhas de Azelia de repente se contraíram antes que ela se virasse para nossa direção. Parece que ele já conseguiu. Quem é o próximo? Eu irei. Wylan se ofereceu enquanto dava um passo à frente e passava pela ponte. O comprimento da ponte não era longo, cerca de 100 metros ou mais, e assim, em pouco tempo, Wylan logo apareceu do outro lado dela. Seguindo, os outros também foram um a um até aqui. Finalmente, chegou a minha vez. Sua vez. MHM. Sem dizer mais nada, dei um passo à frente e também comecei a atravessar a ponte. Assim que dei um passo para dentro da barreira, um brilho quente envolveu meu corpo. Ignorando isso, continuei seguindo em frente. Não consigo ver o fim disso. Caminhando para frente e olhando para baixo da ponte, engoli um bocado de saliva. O fundo da ponte era incrivelmente profundo e, sem dúvida, se alguém caísse dela, acabaria morrendo instantaneamente. Apenas os níveis poderiam sobreviver a tais quedas.
pois podiam voar um pouco. Eu gostaria de poder voar. Eu pensei com inveja enquanto olhava abaixo da ponte. Para alguém poder voar, ele deve ter uma quantidade incrível de controle de Psion, bem como de mana. O princípio era o mesmo de revestir minha espada com Psions, mas, em vez de revestir a espada, tive que revestir meu corpo, o que era muito mais difícil de fazer. Tirando isso, assim que finalmente atravessei a ponte, fui para onde os outros estavam, dentro de uma grande praça. O interior da cidade era tão bonito quanto o exterior. As ruas eram feitas de seixos de cor pastosa e linhas únicas de grama cruzadas entre cada par de metros da estrada, acrescentando ainda mais vibração ao ambiente. Edifícios sofisticados em branco revestidos de ouro e prata apareceram ao lado da estrada, acrescentando ainda mais elegância às criaturas élficas. Ao nosso redor, elfos apareciam por toda parte. Apesar de nossa aparência, nenhum deles parecia se incomodar com nossa presença. Eles apenas cuidaram de seus negócios, tratando nossa existência como nada fora do comum. Alguns outros humanos entraram na cidade antes de vocês. É por isso que eles não estão chocados com sua aparição repentina. Azelia disse quando apareceu atrás de nós. Vendo nossa reação da cidade, seus lábios se curvaram levemente antes de ela pressionar o pé no chão e seguir um determinado caminho. Sigam-me. Eu os levarei para suas residências. Ficará bem ao lado dos anões. Não vamos ficar com os outros humanos? Wayland perguntou. A esperança encheu seus olhos. Voltando-se, Azelia balançou a cabeça. Infelizmente não. Vocês são convidados dos anões. Eles pediram para que vocês estivessem com eles. Claro, se você quiser ver os outros humanos, você pode fazer isso durante a inauguração da conferência, onde iremos oferecer um banquete para todas as raças participarem. Parando e colocando o dedo sobre o queixo, as sobrancelhas de Azelia franziram ligeiramente. A cerimônia deve ser em cerca de uma semana quando todos estiverem aqui, então você não terá que esperar muito. Claro, você também pode encontrá-los em sua residência, mas eles virão em horários diferentes. Então eu não tenho certeza se as pessoas que você está procurando estarão lá. Tudo bem. Wayland respondeu com um simples aceno de cabeça. Decepção indisfarçável podia ser sentida em sua voz. Caminhando até ele, bati em seu ombro e sussurrei. Acho que é melhor assim. Por que você diz isso? Eu sei que você sente falta de Emma, mas o que você acha que vai acontecer quando você aparecer de repente na frente dela depois de não vê-la por alguns anos? O rosto de Wayland congelou com minhas palavras. Assentindo com a cabeça, continuei. É isso mesmo. Ela provavelmente vai ficar muito brava com você. Não que seja ruim, mas você também deve aproveitar esta chance para analisar adequadamente como está a situação de sua família. Tenho certeza que Emma não é a única que ficou convidado da família Rushfield. Tente entender melhor a situação antes de agir. Com o irmão de Wayland, primo. Honestamente, esquecido como ele era parente de Wayland, mas com ele tendo tomado as rédeas da família por um bom tempo, mesmo que Wayland aparecesse de repente novamente, havia uma chance de que a divisão na casa continuasse. Afinal, ele já deve ter comprado um pouco da lealdade das pessoas depois de ter permanecido tanto tempo naquela posição. Expor sua existência agora não era o ideal. Você conseguiu não vê-la por 3 a 5 anos. O que alguns dias extras podem fazer? Controle sua casa antes de qualquer outra coisa. Ouvindo minhas palavras, Wayland de repente soltou um longo suspiro. Você está certo. Eu estava sendo muito impaciente. Você era. Dando um tapinha no ombro dele, eu sorri. Conhecendo a personalidade de Emma, há uma grande chance de ela ficar mais chateada com o fato de que você não a conheceu assim que soube que ela estava lá. Ei! Ele não precisava saber dessa parte. Dando mais tapinhas no ombro dele, Pena passou pelos meus olhos antes de seguir Azelia em direção à nossa residência. Capítulo 380. Isanor 2. Uau! Dando um passo para fora do portal, Emma olhou para a cena apresentada diante dela com espanto. Vestindo um boné de beisebol branco junto com uma camisa simples e shorts, a curiosidade de Emma despertou enquanto ela olhava ao redor com um olhar animado. Controle sua excitação. Saindo do portal atrás dela estava Melissa. Apertando os olhos e tirando os óculos, ela olhou na direção do sol. Se ao menos aquele maldito bastardo não me obrigasse a vir aqui. Ela murmurou em voz alta, obviamente não escondendo o descontentamento em sua voz. Ao ouvir os comentários de Melissa, Emma se virou e perguntou. O que há de errado em vir aqui? Eu preferiria gastar meu tempo terminando meu projeto. E o que há de divertido nisso? Você nunca sai. Basta olhar para você. Você me lembra um vampiro. Fazendo uma pausa, Emma apontou para o sol. A primeira coisa que você fez assim que saiu foi encarar o sol. Cale-se. Revirando os olhos, Melissa colocou os óculos de volta. Enquanto os dois brigavam,
Não muito longe deles, os outros membros do grupo saíam lentamente do portal. Não demorou muito para que mais 8 pessoas saíssem do portal. Assim que a última pessoa saiu, um elfo veio cumprimentá-los e os conduziu a uma área fora do portal onde havia outros esperando. Enquanto se dirigiam para o grupo maior, Emma foi capaz de localizar Amanda instantaneamente. Amanda, você já está aqui. Essa parte não foi difícil, já que ela se destacou bastante. O fato de que a maioria dos olhares dos machos eram direcionados a ela também não ajudava, pois apenas tornava mais fácil para Emma localizá-la. Caminhando até ela, Emma tentou abraçá-la, mas Amanda se esquivou rapidamente, levando Emma a fazer beicinho. Ei, guarde essas coisas para Kevin. Ei, Emma gritou ainda mais alto quando suas bochechas ficaram rosadas. Há quanto tempo você está esperando aqui? Emma perguntou, na esperança de tentar mudar de assunto. Felizmente para ela, Amanda teve tato. Fingindo não ter visto nada, ela respondeu casualmente, faz cerca de 3 horas desde que chegamos. Levantando a cabeça e olhando para longe, na direção de onde Emma veio, Amanda continuou. Além de você, devemos esperar por mais um grupo antes que eles nos tragam para a cidade. Outro grupo? Emma virou a cabeça e olhou na mesma direção que Amanda. Alguma ideia de quem é? Eles são de outra cidade. Ah, qual? Eu também não tenho muita certeza. Eles já estão aqui, Melissa disse do lado, olhando para longe, onde outro grupo estava indo lentamente em sua direção. À frente do grupo estava um jovem de cabelos pretos e olhos azuis. Ele pode ter sido o mais jovem do grupo, mas seu comportamento era inigualável, pois continha uma rara elegância que o tornava o ponto focal do grupo. Aaron. Então é ele. Uma rara solenidade apareceu nos rostos de todos quando seus olhos pararam nele. Todos eles naturalmente sabiam quem ele era. Afinal, era difícil para eles não terem ouvido falar dele quando ele foi um espinho para eles durante o primeiro ano, segundo e terceiro ano para Amy e Melissa. Caminhando em pequenos passos, os olhos de Aaron logo pararam em seu grupo, e um olhar surpreso passou por seu rosto. Não demorou muito para que um sorriso se seguisse enquanto ele caminhava até eles. Faz um tempo desde que eu vi vocês. Fazendo uma pausa, os olhos de Aaron logo pararam em Amanda. Suas sobrancelhas franziram por um segundo antes de relaxar. Você deve ser a senhorita Esther. Acho que nos conhecemos brevemente durante o seu primeiro ano. Foi uma pena que você tenha ido embora depois e não pudemos nos ver. Ok. Amanda respondeu com uma aceitação curta e indiferente de suas palavras. Não esperando tal reação de Amanda, o sorriso de Aaron congelou por um breve segundo antes de recuperar a calma. Parece que a senhorita Esther não está muito interessada em falar comigo, então vou me despedir. Sorrindo para Amanda, Aaron se virou e saiu. Olhando para suas costas por trás, Emma se virou para olhar na direção de Amanda. Ei, você tem certeza que quer tratá-lo assim? A guilda dele é muito poderosa. Tem certeza que não vai se arrepender disso no futuro? Não. Amanda balançou a cabeça enquanto olhava para as costas de Aaron. Ela sabia muito bem que tipo de passado Aaron tinha. Ele era o herdeiro da guilda mais poderosa da cidade de Ludwig, uma das 4 grandes cidades do domínio humano. Em termos de poder, sua guilda não era tão grande quanto a dela, mas em termos de influência era muito poderosa. Eles não eram alguém com quem a atual Amanda pudesse lidar se eles realmente decidissem atacá-los. Abaixando a cabeça e olhando para Emma, Amanda disse suavemente, a razão pela qual estou fazendo isso é porque ele já está trabalhando com outra guilda de diamantes na cidade de Ashton. Ele é? Surpresa brilhou nos olhos de Emma com esta revelação. Porque eles procurariam as outras guildas? Porque eles são gananciosos. Amanda respondeu friamente, sua voz assumindo um tom frio. As notícias sobre o desaparecimento de seu pai agora se espalharam amplamente, e não apenas as guildas da cidade de Ashton, mas até mesmo as outras guildas de fora queriam ter uma fatia de sua guilda. Amanda estava obviamente furiosa com isso, mas também estava impotente ao mesmo tempo. Obrigado por vir até aqui para Essanor. Afastando Amanda de seus pensamentos, ouviu-se uma voz nítida e melodiosa que veio de longe. Erguendo a cabeça, os olhos de Amanda pararam em um elfo parado bem à frente do grupo. Ao se dirigir a eles, ele parecia ser muito educado. Desculpe pela longa espera. Agora que todos se reuniram, vou acompanhá-los até a cidade principal. Então, por favor, me sigam. Virando-se, o elfo começou a caminhar por um caminho que levava à cidade. Quando ele saiu, um por um, as outras pessoas presentes lentamente começaram a segui-lo. Vamos. A primeira a sair das 3 garotas foi Emma, que rapidamente se alinhou e seguiu as outras até a cidade. Excitação brilhou em seus olhos. Aqui, pegue isso. Quando Amanda estava prestes a seguir Emma, agarrando seu ombro, Melissa entregou a ela algumas coisas. Já que você estará exibindo seu talento para todos,
Você também pode ser útil e anunciar isso. Quanto melhor o desempenho, mais ricos nos tornamos. Terminada a fala, Melissa também alinhou. Olhando para Melissa e confusa, abaixando a cabeça, Amanda olhou para sua mão onde repousavam várias cartas diferentes de várias cores. Piscando algumas vezes, seus lábios puxaram para cima levemente. Clank. Um anel metálico soou em uma pequena sala como uma espada cruzada contra duas adagas afiadas. Um vento pressurizado circular surgiu do ponto de contato entre as lâminas quando os dois indivíduos se distanciaram um do outro. Olhando um para um outro à distância, o indivíduo que segurava a espada larga abaixou e cumprimentou seu sparring. Você melhorou muito. Você também. Os dois indivíduos eram ninguém menos que Kevin e Jin. Depois de chegarem cedo ao domínio élfico e se encontrarem, eles decidiram passar a maior parte do tempo lutando um contra o outro. Como eles vinham fazendo isso nos últimos 2 anos no Loki, ambos estavam bastante familiarizados com a maneira como o outro lutava. Por isso eles eram capazes de lutar um contra o outro igualmente. Embora eles não tivessem lutado juntos desde que deixaram o Loki, os dois ainda estavam bastante familiarizados com os estilos um do outro. Assim, eles foram capazes de tirar o máximo proveito de sua formação. Se havia uma coisa diferente entre os dois, era que Jin agora estava em um posto abaixo de Kevin. Isso não foi devido à falta de treinamento. No entanto, Jin estava treinando mais do que nunca. A razão para sua classificação atual era que ele havia adquirido uma técnica de punhal de 5 estrelas não muito tempo atrás. Como agora ele estava mais focado em melhorar sua arte da adaga, o tempo gasto para melhorar sua classificação diminuiu significativamente. E foi por isso que ficou para trás de Kevin, em termos de classificação. Enxugando o suor que se acumulou em sua testa, Kevin guardou sua espada larga. Isso deve ser o suficiente por hoje. Os outros virão aqui em breve. Ok. Guardando suas adagas, Jin assentiu em resposta. Momentos antes da luta, eles ouviram dos outros que já haviam chegado. Puxando o cabelo para trás, Kevin se virou e saiu da sala. Eles devem estar aqui em breve. Vamos encontrá-los. Sem dizer nada, Jin o seguiu por trás. Ao mesmo tempo, em outra parte de Sanor. Vocês finalmente conseguiram. Recebendo-nos de braços abertos foi Randur. Virando a cabeça para mim, ele perguntou. Vocês resolveram tudo? Sim. Eu balancei a cabeça. Conseguimos pegá-lo a tempo. Na verdade, também trouxemos outra pessoa conosco. Dando um passo para o lado, apontei para um certo alguém que estava atrás. Essa pessoa era ninguém menos que um discípulo de Malville, cujo nome eu ainda não sabia. Aquele não é o discípulo de Malville? Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Randur quando seu olhar parou no único anão em nosso grupo. Ele, claro, também sabia quem era o anão. Dada a fama de Malville, era difícil para os anciãos não prestar atenção nele. Afinal, se um de seus ferreiros mais famosos tivesse um discípulo, muito provavelmente ele se tornaria alguém importante no futuro. Como ancião, Randur tinha que prestar muita atenção a essas coisas. Bom, esta será uma grande experiência para ele. O que se seguiu após o olhar surpreso foi um olhar satisfeito enquanto ele repetidamente acenava com a cabeça em aprovação. Com ele por perto, não teremos que nos preocupar com a quebra de nossas armas. Ele disse brincando enquanto dava tapinhas no ombro dele várias vezes. Depois de dizer mais algumas coisas ao discípulo de Malville, ele voltou sua atenção para nós. Tudo bem, agora que estão todos aqui, presumo que vocês já tenham visto seus quartos, correto? Sim. Temos. No momento, vamos dar um passeio pela cidade para ter uma ideia melhor do lugar, respondeu Alan. No momento, ele usava uma máscara de pele para esconder o rosto. Ele não era o único usando uma máscara, pois todos nós estávamos usando uma. Embora o chip dentro da minha cabeça estivesse desativado, não quis correr riscos e, portanto, optei por usar uma máscara. Se alguém me reconhecesse, as coisas ficariam complicadas. O único que faltava no grupo era Douglas, que se juntou a Gervis para conversar com os superiores dos elfos. De qualquer forma, a razão pela qual estávamos saindo era, como Aylan disse, para dar uma olhada melhor na cidade. Assim como em Lore, eu queria ter uma ideia melhor do ambiente em que estava, para que, se surgissem problemas no futuro, eu tivesse mais opções abertas para mim. A informação era a chave de tudo. Na verdade, o verdadeiro motivo era porque queríamos saber onde os outros estavam hospedados. Mas o que eu disse anteriormente não estava tão longe da verdade. Eu vejo. Acariciando sua barba, Randur franziu os lábios antes de concordar com a cabeça. É uma boa ideia. Tem um mapa do lugar, se você quiser. Isso pode ajudá-lo a se familiarizar melhor com o lugar. Isso seria o ideal, respondeu Alan, aceitando a oferta de Randur. Muito bem. Rindo um pouco,
Randu jogou para o Aylan um pequeno dispositivo que continha um mapa da cidade. Aproveite seu pequeno passeio.